Boas, o tema de hoje é traição. Estou aqui com a Catiurna e com o Rafa. Yo. A traição é um tema que acompanha a humanidade e está presente em várias coisas, desde a mitologia, a literatura, a história. E nós hoje vamos debater um pouco esse tema. E a pergunta? Primeiro de tudo, o que é traição? Meninos, digam-me coisas. Eu acho que é muito simples. Quer dizer, para mim é super... Simples? Não sei, já que pensaram que seria um tema que seria bom explorar agora neste próximo episódio, é porque se calhar dá mais que falar e não é assim tão básico. Mas... para mim, se estivermos a falar numa relação mesmo, uma relação só, traição em relação, é alguém andar a envolver-se com outra pessoa nas costas do parceiro, sem o parceiro saber, mas isso já não sei, já não estou a adiantar muito. Mas, então a traição é uma coisa exclusiva de relacionamentos amorosos, é isso que estás a querer dizer? Lá está, se estivermos Ou a falar... pode ser expandida para várias coisas? Se estivermos a falar do relacionamento entre duas pessoas, sim. Agora, traição pode ser tipo como no Rei Leão, em que o Scar trai o outro que eu não me lembro do nome, que na verdade o Rei Leão é tipo, na verdade é o Kimba, mas isso é um tópico para outro episódio. Vamos fazer um podcast sobre o Rei Leão. Não, um episódio. Pode ser sobre a Disney, seria interessante. Sim, sobre a Disney, episódio, sim. Né? Um podcast, sim, um episódio sobre a Disney, porque a Disney é bastante controversa. Mas pronto, não é disso que estamos a falar agora. Rafa, traição. É só em relacionamentos amorosos, então, ou expande-se para mais coisas? Claro que a traição pode-se expandir, obviamente, para outras coisas. Eu não sei o que é que aqui íamos explorar mais hoje. Mas eu sei. Eu acho que a traição passa muito por... É uma coisa que o ser humano criou. Ou seja, não sei se podemos considerar que existe propriamente traição no reino animal. Ou, portanto, acho que acaba por ser mais um conceito inventado por nós ao longo da história. Essa coisa de traição. E pensando bem, acho que a traição será sempre vista por pessoas diferentes, de maneiras diferentes, e portanto, no fundo, o que eu acho que seja é uma pessoa não se sentir bem por um ato que uma outra pessoa fez a ela, mas que essa própria pessoa já sabia que não a faria sentir-se bem. Um bocado confuso. Eu tenho aqui algumas perguntas, vou começar pela primeira que gostava de debater, que é uma promessa. Nós fazemos uma promessa de chegar a horas, uma promessa de, sei lá, várias coisas, que vamos levar um bolo a um encontro, que não nos vamos esquecer das chaves de casa. Até que ponto é que uma promessa dita de uma forma leviana poderá ser ou não uma traição a alguém? Eu achei isso muito bonito, Liliana. Acho que foi uma pergunta muito bonita. Até me aqueceu. Não estou a gozar, até me aqueceu o coração. O que é uma promessa? Foi muito bonito. Mas vou passar ao Rafa porque eu ainda tenho de pensar melhor nisso. Boa. A questão era... Tenho aqui mais, quiser. A questão era a leviandade com que passamos a promessa. E se não cumprir pode ser considerado uma traição, era isso? Sim, há vários níveis de promessa. Há aquela promessa que nós fazemos quase de desespero a um amigo, ou um familiar, ou um parceiro. E há aquela promessa que, sim, eu vou chegar a horas de certeza absoluta, eu prometo. Há diferença entre esses dois tipos de promessa e os dois são uma traição ou apenas um dos tipos é uma traição? Por exemplo, alguém chegar ao pé de prometer que não te vou trair ou não vou perder o comboio para ir ter contigo, por exemplo. Eu acho que não... Nesses casos, nesses exemplos que tu deste, acho que o termo traição não é assim tão aplicável, porque para mim traição é uma coisa muito mais intensa do que simplesmente chegar atrasado a uma aula. Sendo assim, eu já traí muitos professores meus e eu gosto de pensar que eles não ficam ali magoados e a pensar que eu os traí, mas eu não sei, eu não considero isso traição porque não acho que seja algo tão intenso.
Isso é só para mim. Rafa? Eu acho que vai depender, sim, um bocadinho de encontro à Catarina, tipo, eu acho que vai depender muito daquilo que estamos a falar, claro. Neste caso, eu acho que a traição de chegares atrasado às aulas é mais para contigo do que para com o próprio professor, de qualquer das formas, que o professor provavelmente, pelo menos se for na faculdade, ele nem quer saber. E, portanto, essa traição acaba por ser mais para contigo. Mas vai depender muito do que é que estamos a considerar. Realmente, se chegar atrasado for uma coisa que... Epá, eu se calhar não posso dizer que seja traição, mas é pelo menos uma desilusão, ou talvez possa até cortar bastante a confiança que a pessoa depositou em ti, dependendo daquilo que se trata, e isso cada qual vai saber o impacto que esse atraso ou que essa falha terá também na vida da pessoa para com que ela fez essa mesma promessa. Ok. Tem a questão da expectativa, porque assim, quando tu fazes uma promessa ou quando alguém começa a esperar uma determinada ação da tua parte, isso poderá ser uma traição de expectativas, por exemplo, com os pais, a questão da licenciatura. Tu prometes que vais tirar uma licenciatura e de repente desistes. Até que ponto é que não estás a trair uma expectativa deles? Eu vou explorar várias vertentes da traição. Já devem ter percebido. Liliana. Para mim, só familiares, não. Só relacionamentos amorosos é um bocadinho pouco. Para mim, uma promessa pode ser uma traição, sim. Pode ser. Que tipo Em de certos promessa? casos, um atraso pode ser uma traição se eu tiver a perder alguma coisa. Eu, como sabem, tenho muito pouco tempo. E para mim é uma coisa preciosa. E às vezes peço muito a alguém que está sempre a atrasar-se, por exemplo, pá, por favor, chega a tempo, porque eu não tenho tempo. E a pessoa diz que vai tentar, epá, tudo bem, mas quando prometem e depois não o fazem, eu sinto-me mesmo, pá, tudo bem, reage na boa, mas sinto-me magoada mesmo. E é uma coisa muito simples, eu sei, mas, assim, a palavra promessa tem que ter algum peso. Ou Sim. então não é dita. Sim, mas em relação a isso do tempo, eu acho que também me sinto assim. Não me sinto traída, não diria que me sinto traída, mas se for a primeira vez e a pessoa se atrasar, ok, não faz mal. Se for uma segunda vez e a pessoa se atrasar, é pá, pronto, está bem. Mas tipo, precisa mesmo de haver uma promessa do tipo, sim, eu prometo que agora não chego atrasada. Dás a tua palavra que não vais fazer aquilo, ou sei lá, uma cena qualquer, a pessoa está a contar contigo para fazer um trabalho, sei lá, estás com uma cena que pediu-te para tu fazeres e prometeu que ia fazer. Epá, às vezes acontece, mas há um certo desconforto nisso. Para mim a palavra começa a ter um certo peso mesmo. Para ser sincera... Mas pronto, isso é para mim. Sim, para ser sincera, isso agora está-me a fazer pensar melhor nisso. E eu sempre associei a essas situações em que há uma promessa e depois a promessa não é cumprida, associei simplesmente a desconforto. É do tipo, eu não gostava nada de estar nesta posição agora, mas nunca associei a traição. Se calhar porque a traição, tal como eu disse, está muito associada à traição num relacionamento e não necessariamente a uma amizade, vá. E por isso, sempre que alguma coisa dessas me acontecia a mim e eu me sentia mal com isso, era mais tipo, ok, é uma frustração, estou-me a sentir mal com isto, mas não há uma traição, nunca associava uma traição, porque eu pensava, tipo, especialmente combinações e coisas dessas, era de tipo, olha, as pessoas vão chegar atrasadas, mesmo que eu lhes diga que preciso mesmo de despachar isto, as pessoas vão chegar atrasadas e a minha solução era simplesmente parar de andar, não é conviver, mas de andar a fazer combinações dessas com essas pessoas. E a solução era tipo, olha, vemos por aí, quando der. Sim, é assim, depois contornas sempre. Mas lá está, uma coisa é dizeres que vais tentar, ou tens essa tendência de chegar a horas, ou tendência de marcar alguma coisa, ou prometeres que vais fazer um trabalho. A questão aqui é o que é que tu estás a dizer? O que é que tu estás a dizer que vais tentar? Estás a dizer que vais? Ou estás a prometer que vais fazer alguma coisa? E essa questão eu sabia a priori que vocês e a maior parte das pessoas ia pensar na traição e ia buscar só os casais, mas a verdade é que isso não é assim. E nós temos até um caso da literatura ou religião, ou preferirem, que é bastante famoso, que é o de Judas Tadeu,
ao Cristo quando vende a informação de onde é que ele está ao Império Romano e ele lá depois é crucificado. E isso é um tipo de traição e é uma traição que é muito conhecida no popular português. E não tem nada a ver com a questão do envolvimento romântico de duas pessoas ou mais. Isso também quero tratar mais tarde. Rafa. Não sei o que é que tenho a acrescentar. Acho que nesta questão ainda também da promessa é mais relativo, é mais complicado, é mais difícil conseguirmos generalizar o que é traição, o que é que não é, porque acho que é um termo muito dependente. Sim. De cada indivíduo. Se eu, por exemplo, eu posso achar que isto é uma traição e a outra pessoa pensar, mas eu não fiz isso com intenção de trair, porque há traições que não... Com intenção, pois, exato, porque há traições que são intencionais, há traições que são sem querer, mas a pessoa tem noção de que está a trair. Sim. E depois há outras que a pessoa não tem noção, nem é intencional, nem é nada. A pessoa simplesmente não achou que seria uma coisa tão impactante, se calhar para mim. E, portanto, há que ter em comparação e em sentido quem é que os intervenientes na ação, quem é traído e quem trai. Será que eu posso sentir-me traído, mas na verdade ninguém me traiu? Sou só eu que me sinto traído? Ou será que eu posso trair alguém, mas na verdade a pessoa se calhar nem sequer se sentiu traída e portanto também não teve problema? Acho que vai muito além de uma definição geral, porque acaba por ser uma coisa bastante pessoal. E também acho que isso tem mais a ver com a importância que tu dás à pessoa em si, porque se for uma pessoa que te promete uma coisa, mas essa pessoa não é praticamente nada para ti, tipo, tu vês a pessoa só de vez em quando e a pessoa não te é assim tão importante. Se calhar se a pessoa te promete uma coisa e não cumprir com a promessa, se calhar não te impacta, Sim. não vai impactar assim tanto. Mas se for uma pessoa que já é bastante importante para ti e te fizer uma promessa e não cumprir com a promessa, aí já se calhar vais considerar uma traição. Mas aí também, acho que também depende, porque também depende do impacto da promessa, porque, por exemplo, se for a minha mãe, se calhar a chegar atrasada a uma coisa que me prometeu chegar a horas, é a minha mãe, portanto, se calhar eu não vou levar isso como uma traição, porque é a minha mãe, portanto eu confio que não tenha feito propósito da próxima chegar. Mas se for um desconhecido, se calhar para mim já vai ter mais impacto não chegar a horas, e portanto já vou cortá-lo logo da minha lista e pensar, olha, já não combino mais nada contigo, para mim estás arriscado. Eu estou a pegar na cena dos atrasos, mas não é só os atrasos, pronto, foi a cena mais simples que me ocorreu. A questão da promessa dá para muita coisa. Sim, mas é assim, eu acho que falei mais em relação a ser alguém importante, porque parece que tu já estás na expectativa que aquela pessoa vá fazer qualquer coisa. Então, quando essa pessoa não faz essa coisa, sentes desilusão. Ao contrário, por uma pessoa que não diz assim tanta importância, se calhar se essa pessoa não cumprir com a promessa, é tipo, também não esperava muito de ti, por isso, tanto faz. Sim, mas isso já está até relacionado com o facto de quanto mais a pessoa é próxima, quanto mais tu gostas daquela pessoa, mais fácil essa pessoa, aliás, mais facilidade essa pessoa tem de te magoar. Quanto mais indiferente a pessoa te for, mais é difícil magoar-te, a não ser que estejamos a falar da questão física. Mas a nível psicológico, quanto mais próxima a pessoa é, mais facilmente te magoa, a ti ou a qualquer outra pessoa. Ou pelo menos eu penso assim, se alguém na rua vier-me chatear, para mim é indiferente, chamem-me o que quiserem e como o que quiserem. Agora se for uma pessoa próxima de mim, de que eu gosto, se calhar com uma ou duas palavras consegue-me mandar abaixo. Sim. Aí a questão do magoar não é só na questão do trair. Sim, lá está, mas isso tem a ver com as expectativas, isso tem a ver com as expectativas que tu tens dessa pessoa. Sim, também. E depois magoa-te mais quando essa pessoa não vai de encontro às tuas expectativas. Eu tinha aqui uma pergunta para mais tarde, mas se calhar vou fazer já. É como quiseres. Que é se acreditam que há pessoas que nunca traíram. Ou se acham que já toda a gente traiu alguém em algum momento, independentemente se foi de propósito ou não. Aí é que está. Estão silenciosos. Vai de encontro àquilo que eu estava a dizer. É para ouvir bem a pergunta até ao fim. Vai de encontro àquilo que eu estava a dizer. Acho que vai depender muito daquilo que a pessoa considera trair ou não. E, não sei, se calhar fazê-lo sem ser propositadamente. Muito dificilmente alguém vai viver a vida inteira sem o fazer, a menos que seja uma vida muito curta.
Como é que... 2 dias. É isso, porque é o que eu estava a dizer. A questão é tu até podes considerar que nunca traíste ninguém, que fizeste sempre tudo dentro dos conformes e não sei o quê, mas tu nunca consegues saber tudo o que vai na cabeça da outra pessoa e quais as expectativas que a pessoa tinha sobre ti ou sobre qualquer tipo de ação que tu possas fazer. Portanto, o mais provável é tu acabares por trair, neste caso, assumindo esta noção de traição que estávamos a discutir, vais acabar por fazê-lo sem querer, sempre de alguma forma vais acabar por ter, não é por ter, mas por sem querer por o fazer. Não sei, acho que tu podes fazê-lo sem querer, mas se for uma traição a sério, tu notas. Ou seja, tu podes fazê-lo no momento em que tu ficas, tipo, não tanto como uma promessa, mas foi uma traição, tipo, posso dar um exemplo pessoal. Andas com a cabeça bem à toa, começas a ouvir as pessoas erradas, começas a baralhar todas as tuas informações à tua volta e, tipo, às tantas tu voltas-te contra uma pessoa que até gostas dessa pessoa e que não te fez mal nenhum. E de repente tu só te apercebes que depois que fizeste merda. Tu traíste essa pessoa na prática. E foi sem querer, mas tu traíste essa pessoa, traíste a confiança dessa pessoa. Tu tens de ir pedir desculpa se tiveres 2 dedos de teste. Não basta de tipo, mas eu não estava bem e tipo, eu não tive culpa porque não estava bem e então foda-se. Tu queria tomates e vais ter de ouvir o que a pessoa tiver para te dizer. Pedes desculpa e vais ter de ouvir o que a pessoa tiver para te defender, estás a ver? Eu não gosto dessa É o expressão. mínimo. Eu não gosto dessa Ok. expressão. Isso é uma expressão machista, essa do ter tomates. Ter tomates. Porque os tomates são super sensíveis. bem Como é que é uma Ou é imagem mais- simbólica de coragem quando é uma coisa super sensível? Das duas uma, ou é super machista ou é super vegan. É verdade. Mas lá está, Eu acho esse caso que estavas a dar, acho que é... isso é um caso isolado, não é? Não podes dizer que toda a gente, ou que caso assim Sim, tanta mas gente isto vai não- passar isto por é esse uma tipo... situação pessoal comigo. Pronto, estás a ver? não vais poder dizer que haja muita gente que passe por, ou que haja muita gente, não digo, mas que a maior parte das pessoas vão passar por esse tipo de situação, ou uma situação do género em que de alguma forma se identifique. Por isso é que eu estou a dizer que, não sei, acredito que haja a possibilidade de haver uma pessoa que seja certinha e que ache que nunca não vai trair e não sei o quê. E provavelmente, realmente, não, mesmo que haja algum tipo, não digo traição, mas de incumprimento de uma promessa, se calhar não vai ter assim tanto impacto, mas não acho que seja possível uma pessoa viver uma vida inteira sem que eventualmente vá quebrar alguma promessa, ou então uma pessoa que viva sobre um paradigma em que diz não, eu não prometo nada, e vive uma vida inteira a dizer que não vai prometer. Mas eu acho que quebrar promessas tem a ver com a evolução da própria pessoa. Porque a pessoa pode não ter noção dela própria daquilo que pode ou não fazer, ou daquilo que consegue ou não fazer. Então depois vai ter uma noção a quebrar essas promessas. Que é tipo, eu pensava que conseguia fazer isto, mas agora sei que não consigo. Peço desculpa. E depois acho que também temos os casos em que tu possas quebrar a promessa, mas seja justificável, e portanto até que ponto é que isso deixa de ser uma traição, porque há uma justificação. Por exemplo, se te acontece alguma coisa que fisicamente não te permite, ou tenhas algum problema de saúde, ou sei lá, isto indo logo para um extremo, mas às vezes também pode acontecer, não é? Está bem, se calhar estou a ser um bocadinho extremo, mas pronto, algum tipo de possibilidade, sei lá, olha, a minha mãe não me deixou e obrigou-me a ficar em casa e fiquei de castigo, olha, eu tinha a certeza que ia, mas a minha mãe fez-me ficar de Eu castigo. estava a imaginar alguém ser atropelado por um carro. Mandas o WhatsApp médico para a pessoa. Eu estava a imaginar tu estás à espera, Liliana, e depois alguém aparece lá, uma pessoa que tu dás importância, tipo a rastejar-se, quer dizer, peço imensa desculpa ter chegado atrasado, fui atropelado por 3 carros, não veio ajuda nenhuma, peço desculpa, mas agora estou aqui, podemos ir, Liliana. E tu, Levaria essa pessoa ao hospital. e depois tu, tipo, nem sequer ligas para a ambulância nem nada, só tipo, finalmente que chegaste, fogo, bora. Vocês têm um animal de estimação. O bicho adora-vos, é um cão ou um gato, está sempre em cima de vocês e fica... sempre que vos vê. Pá, credo. Sim, eu sei como é um cão. E ele... Olha que eu não vou, não sei se estás à espera que eu corte isto, mas não vou cortar esta parte, definitivamente. E ele recusa-se a tomar a medicação. E vocês têm 2 opções. Ou vocês obrigam o bichinho a tomar a medicação, à força,
ou vocês veem lentamente o animal a morrer. Credo. Opá, não tem São que... só essas Qual as é duas dos casos opções? que é traição? São Só só há essas- estas duas opções. Só. Opá, lá vai a Catarina dizer que Também não porque, gosta quer de dizer, podes jogos de matar opções. logo. Não, nada disso. Podes logo Mas mandá-lo para a faca. o que os meus pais faziam. Escondiam na comida, isso é Sim. como se fosse à força. Ok, não é à força porque não é mesmo força física, mas estás a enganar o cão. É meter dentro de uma Sim, mas coisinha isso que é ele já se gosta. conseguir digerir. Imagina que tens de injetar ou tens de meter no rabo do bicho. É pá, fogo. Pois é, então... Então, Se tem que se ser eu à força será. É como se faz aos bebés. Tu não podes dizer que estás a trair um bebê só porque um bebê... É óbvio que um bebê não vai querer levar uma vacina. É óbvio que um bebê não vai querer te levar um supositório. Epá, e tu sabes que vais ter que fazer, porque o bebê não pode ter uma decisão nesse termo. O cão também não pode ter uma decisão porque não tem consciência em relação à medicação, não é? Epá, portanto, acho que quando, Então, ok. quando estamos a falar de um ser que não tem a mesma capacidade cognitiva que tu, é mais difícil aplicares este aspecto. Portanto, sei lá, há dois planos Então- de visão completamente diferentes. Eu vou-te dar outro exemplo. Isto foi de um livro que eu li há uns tempos. Que era o pai teve de levar à força a filha para o manicômio. Eles tinham uma boa relação antes. Ela começou-se a comportar de uma forma estranha, ele teve de a arrastar até lá. Ela perdeu a confiança nele, como é óbvio. O que é que vocês fariam? É pá, e estamos a falar de uns... Deixavam perder a confiança? É pá, eu acho que são exemplos um bocado diferentes. Complicados. Claro que são diferentes, mas tu estás a forçar alguém a fazer alguma coisa, independentemente se é para o bem dele ou não, Mas estás a forçar. eu tenho uma pergunta. Sim, O pai força. dessa rapariga levou-a para o manicômio mesmo porque ela estava mesmo com problemas com surto. psicológicos? Estava com surto. Ok. Sim. Então é assim, sim, ele devia ter levado. Pronto, ela pode se sentir traída, mas acho que é só a falta de compreensão e que se ela nunca compreender, pronto, imagina que ela afinal de contas nunca vai ficar melhor. Aí eu compreendo que ela se possa sentir traída, porque é tipo, ok, este gajo levou-me para aqui para melhorar o quê? Não melhorei nada, se calhar até ainda piorei. Ela sentiu-se traída por ser levada para um manicômio ou por ser levada para aquele manicômio em específico? Sinto-se traída pelo pai a levar para o manicômio. Ou seja, Não. mas ela não tinha experiência de manicômio Aquele- ainda, ela não conhecia aquele lugar, nunca lá tinha estado. Não, Ok. a primeira vez. Epá, não sei, acho que provavelmente se ela está a ter um surto, não está provavelmente na sua capacidade total de perceber a gravidade da situação ou de perceber a decisão do pai. Se ela alguma vez o compreenderá ou não, epá, não sei, cabe-lhe a ela compreender ou não um dia, mas não sei. Aqui está a tal questão que eu disse, que vai depender de dois indivíduos e neste caso, se calhar, ela sente-se traída, mas o pai não sente que traiu. Portanto, esta traição depende de quem? A traição só passa de um dos lados, estás a ver? Eu lembrei-me de um bom exemplo. Imagina que os teus pais querem. Tu mostras gosto por música. Que mostras? Mas os teus pais dizem-te: olha, nós queremos investir melhor o nosso dinheiro e queremos te meter numa escola que saibamos que tu vais depois sair dela e ter um emprego de sucesso e não vais estar a pedir dinheirinho a ninguém e tu vais safar e vais ter uma boa vida financeira. Tu sentes-te distraído por essa atitude dos teus pais ou não? E se no fim tu tiveres, no fim de contas, tu de facto conseguires um emprego numa área que tu podes não necessariamente gostar, mas que de facto te traz muita estabilidade financeira. Não acho que possa dizer que me sentiria traído. Acho que posso dizer que me sentiria frustrado, que me sentiria triste, por os meus pais não me apoiarem naquilo que eu queria, mas isso só dependeria de mim. É claro que se os meus pais não me apoiassem e me ajudassem, pá, seria ótimo. Se eles não me vão ajudar, não me vão apoiar, eu vou ter que depender de mim e não posso contar com eles nesse campo. Agora não posso dizer que seja propriamente uma traição, é um bocado, se calhar um bocado egoísta da parte deles, mas se calhar eu também estou a ser egoísta ao querer seguir o meu sonho e eles acham que eu também estou a ser egoísta por não querer uma coisa melhor. Tanto um lado como o outro acabam por se sentir frustrados, mas não acho que aqui se aplique bem o termo traição propriamente. E também não é bem o que meterem-te numa área que seja melhor, porque isso melhor é muito subjetivo. Melhor para ti pode ser apenas seres feliz e fazeres aquilo que gostas e não necessariamente nadares em dinheiro.
se calhar para os teus pais é bom a ideia de nadares em dinheiro e fazeres o que tu quiseres e teres uma grande mansão e isso tudo. Mas se calhar para ti o que é melhor e superior a isso tudo é simplesmente sentir-te bem contigo próprio e fazeres aquilo que gostas. Sim, mas são perspectivas diferentes. Acho que isso é um campo mais difícil de entrar, mas não revejo que esse campo se insira bem na questão da traição, por assim dizer. Eu só estou a dizer isso porque eu sei que há muitas pessoas que são obrigadas pelos pais a irem para certas áreas que não queriam inicialmente porque os pais acharam que era melhor, e são pessoas que ainda hoje em dia sentem-se muito amargas em relação a isso, porque de facto não queriam que fosse esse o seu destino, mas foram meio que obrigadas a ter de... Mas lá está, tipo, por isso é que eu estou a dizer, é mais complicado se calhar do que isso, mas acho que é uma coisa que tu tens que lutar. E tens que lutar ao longo da tua vida, se é realmente uma coisa que tu queres, não é seguir... tudo bem se estás debaixo da alçada dos teus pais, se eles é que têm o dinheiro, se eles é que querem pagar e dizem, olha, só te vou pagar se fores para este. Está bem, tu não querias ir para aquele, mas se tu um dia fazes questão de estudar aquilo que é o teu sonho, de fazer aquilo que tu gostas, um dia se calhar já não vais ter as mesmas oportunidades, a mesma facilidade ou o mesmo tempo. Mas se for mesmo isso que queres, vais lutar por isso, eventualmente. Vais ter o teu próprio dinheiro um dia e aí vais ter que ser tu a lutar por isso. E se calhar negar tudo aquilo que os teus pais te mostraram até ali, e se calhar um dia podes dizer, olha, eu afinal enverdei por outro lado, que não aquilo que vocês queriam, e agora posso-vos mostrar que finalmente tenho aquilo que quero, tudo às minhas custas, e não graças à vossa ajuda. Lília, o que é que tu achas? Sim, também não acho. Não acho que esteja no conceito de traição, mas acho que isso é uma cena bem complicada. E é uma coisa que te marca para a vida toda. Mas não é bem traição, é quase como se estivesse a desterrar o teu próprio filho. Tipo, obrigá-lo a ir para uma coisa que ele não quer ou que não se sente bem. É negar-te a tua personalidade, no fundo. É quase como aquele exemplo mais típico de teres um filho homossexual e negares completamente essa possibilidade e dizeres que não. Então, ou ele se torna hetero ou deixa de ser teu filho. Acaba por ser diferente, mas tem alguma semelhança. Então, basicamente, a negar aquilo que tu és. E se tu realmente sentes que és um artista ou que és um músico e querias era estudar isso é que faz sentido para ti e te obrigam a fazer outra coisa, estão a negar aquilo que tu és e aquilo que tu sentes. Não é exatamente uma traição. Agora, mas olha cá, pode ser talvez até pior do que traição em dada altura, a dado ponto. A questão da sexualidade é capaz de ser ainda mais complicada do que quererem mandar na tua profissão. Sim. Porque é assim, enquanto mandam na tua profissão, pelo menos tu tens a tua zona íntima, estás a ver? Sim, é difícil, sim. Fora do horário de estudo, fora do horário de trabalho, quando te metem entre a tua sexualidade e tu próprio, estão a invadir toda a tua vida. Exato. Sim, não estou a querer comparar em termos nesses termos, não estou a querer comparar a dificuldade que uma é em relação à outra. Era mesmo só no sentido de que tanto uma como outra estão a privar-te de seres aquilo que tu sentes que deves ser. Só que pronto, na parte dos estudos também depois envolve a parte económica, financeira dos teus pais. Se tu tiveres pais, por exemplo, também não te podem pagar a faculdade, chapéu. Mas pronto, é diferente. Sim. Se calhar também há uma compreensão diferente da tua parte dos pais que não te queiram pagar do que os pais que te podem pagar, mas só te pagam se tu fores especificamente para aquilo que eles querem. Sim, é diferente. Vou perguntar aqui uma coisa que é um bocadinho... Eu acho que é um pouco uma pergunta parva, mas eu queria fazê-la. Porque é uma coisa que a mim deixa-me com muitas dúvidas. E eu que já me questionei muitas vezes e nunca cheguei a nenhuma conclusão. E achas que é aqui que vai chegar a uma conclusão? É hoje que lá chegamos. É hoje. Então vai ser graças a vocês. Se eu quebrar, ou se vocês quebrarem, um princípio vosso, pessoal, uma questão ética, é uma autotraição, de alguma forma? Nós sentimos mal quando vamos contra os nossos ideais, de alguma forma. Sentem que pode ser uma autotraição? Sim, eu acho. Eu acho que sim. Porque se tu sentes que é uma traição, é porque sentes que alguma coisa de errado se passou aí. Ou seja, podes pensar que mas eu estava vulnerável naquela altura e tal, e cozido e frito. Mas se tu estás a sentir mal com essa situação, é porque tu já foste aí contra qualquer coisa, contra uma regra que tu tens para ti próprio. Por isso é o tal exemplo que estavas a dizer de tu podes dar as desculpas que tu quiseres, eu não estava a sentir bem, não sei o que mais, mas traíste. A conclusão a que chegas é que traíste. Independentemente de estares mal, estás bem, estás cozido ou estás frito, traíste. E a mesma coisa se aplica à pessoa em si, acho eu.
Eu acho que é uma resposta que precisa mais uma vez de ser pessoal. Vai ser sempre bastante mais pessoal. Eu pessoalmente acho que não te consegues trair a ti próprio. Não sei, eu sinto que não te consegues trair a ti próprio. Porque se tu estás a fazer uma coisa, normalmente vais estar a fazê-la porque queres. Por algum motivo te diz que te sentes bem, que é aquilo que tens que estar a fazer. Portanto, dificilmente tu vais trair uma ética tua. Dificilmente. Eu acho que seria. Não sei, se calhar para algumas pessoas mais facilmente do que outras, mas se for assim, acho que também é importante considerares bem se realmente faz parte da tua ética. Eu, por exemplo, agora dou por mim a sonhar bastante quase todas as noites que ando a comer carne. E depois sinto isso que estavas a dizer. Não, a sério, eu dou por mim a sonhar um monte de noites todas as noites, mas já tenho sonhado várias vezes que estou a comer carne e depois de repente dou-me conta, então mas eu sou vegana, então mas eu tenho consciência de tudo o que se está a passar, eu tenho consciência disto tudo, eu passei a ser vegano por uma questão não só ética, mas também pessoal e ambiental, etc. E agora estou aqui a comer carne sem mais nem menos. No meu sonho aquilo fica-me ali a dar cabo da cabeça. E é uma coisa que eu depois quando acordo penso, esta é uma estupidez, eu nunca faria uma coisa destas neste sentido. Ou seja, uma coisa era se eu comesse uma coisa quando tivesse tipo um laticínio por engano. Epá, mas isso lá está, é uma coisa que eu consigo perdoar porque eu não sinto que é uma traição, porque é sem querer. Agora, eu fazer uma coisa dessas, tendo consciência do que estou a fazer, e quem fala disto agora do veganismo podia ser qualquer outra coisa, eu estar a fazer uma coisa, por exemplo, estar a trair a minha namorada, tendo consciência de que estou a trair, epá, não, eu não conseguia fazê-lo. Eu podia sentir-me mal com isso e o que eu faria era, olha, se me estou a sentir mal com esta situação, vou telefonar à minha namorada, vou-me juntar com ela, vou acabar com ela, porque não me estou a sentir bem com ela, antes de trair. Portanto, trair a mim próprio ou trair a minha ética, eu acho que seria completamente impossível. Mas eu acho que esse exemplo que tu deste dos teus sonhos e assim, não é bem um bom exemplo, porque acho que já percebeste na tua cabeça, cada vez que há alguma coisa relacionada com sonhos, a tua cabeça é completamente contra aquilo que tu fazes na vida real. Basicamente, tu pensas numa coisa de uma forma na vida real, na tua cabeça vai ser ao contrário. É sempre. Mas isso sempre! Mas isso, sei lá, é uma estratégia qualquer do cérebro de tentar enganar-me ou de tentar fazer-me ver as coisas num outro ponto. Não sei, sei lá, são sonhos só. É sempre do contra, a mente deste gajo é sempre do contra. É tipo, és vegano agora, então toma lá esta, vais comer carne durante a noite inteira. É que este é o lado positivo do Rafael e o lado negativo só aparece nos sonhos. E faz tudo o oposto. É isso. Mas por acaso é uma coisa que eu sinto muito. Então é outra vida do Rafael. Eu sinto muito isso nos meus sonhos. Eu, por exemplo, nos sonhos, que há tempos era uma coisa que eu sonhava muito regularmente, era tipo, atraía muito, tipo, envolvia-me com raparigas, algumas que não conhecia de lado nenhum, e tinha plena consciência no sonho de que namorava com a Catarina e que estava a atraí-la. Portanto, o meu cérebro estava a contrariar-me sempre, a minha ética, durante os sonhos. Faz muito isso e eu sinto muitas vezes isso. Coisas que eu não faria na realidade. Por exemplo, às vezes há sonhos que sou violento e às vezes também fico a pensar, o que é que se passa? Porque é que eu estou a ser tipo um selvagem super violento? O que é que se passa comigo? Eu não sou assim. Eu nunca teria este tipo de comportamento na minha vida. E é aí quando acordo percebo, tipo, ok, isto foi um sonho. Eu não sei, se calhar algum psiquiatra me sabe explicar porque é que os meus sonhos me estão a tentar contrariar aquilo que eu sou e isso deixa-me pensar quando acordo, mas eu tenho plena consciência, quando acordo é quando tenho plena consciência. Eu não sou, nem quero ser mesmo este personagem que sou no mundo dos sonhos. Mas lá está, por isso é que eu disse que neste tema era meio complicado falar sobre isso, de trair-te a ti próprio porque estás a falar de sonhos, ou seja, tu não estás bem consciente daquilo que estás a fazer. Sim, mas eu estava a dar isso como um exemplo só. Eu estava a dizer que eu, quando olho para estes sonhos em que me trai a mim próprio, eu fico completamente assoberbado e fico a pensar, não, eu nunca faria uma coisa destas. Então traiste a ti próprio. Então, portanto, nunca me conseguiria trair a mim próprio. Eu não sei, Trai-me a mim próprio nos sonhos, mas os sonhos não são uma realidade, portanto não conta. A meu ver não conta, porque eu não tenho controle sobre eles. Portanto, sim, mas estamos a falar da realidade. Na realidade eu não me conseguiria trair, não me consigo trair a mim próprio eticamente, propositado. Lá está, foi o que eu disse. Se eu, por exemplo, comer uma coisa que tem carne sem eu saber, alguém me esteja a enganar, eu não me sinto que esteja a trair, porque não é de propósito, porque é uma coisa que eu fiz sem querer, até para comigo. Portanto... Mas está bem, estás a falar dos sonhos, mas eu vou dizer que acho que já me traí a mim própria, porque já houve expectativas que eu tive de mim própria e que depois falhei essas expectativas. Por isso foi meio que uma desilusão para mim própria, do tipo, a sério, Catiurna, a sério que tu fizeste isso.
E é tipo, o máximo que eu posso fazer é pensar, ok, vou fazer os máximos para que da próxima vez isso não aconteça. Mas a traição já está feita. Mas eu isso não sinto como uma traição. Isso sou eu, por exemplo, montes de vezes meto na cabeça, amanhã é que vou acordar cedo e depois acabo por dormir até à 1 ou às 2. Mas não me sinto traído, não, só sinto tipo, ok, mais uma vez não consegui levar a minha força de vontade à frente, não consegui levar isto, mas não sinto propriamente isso como uma traição, é só... E o que é que tu achas, eu podia Liliana? ter-me esforçado mais, mas não cheguei lá. Diga coisas, Liliana. Sim. Era o que eu estava a dizer antes de fazer a pergunta. Sempre foi uma questão que eu nunca percebi bem a minha verdadeira posição. Por um lado, sinto-me traída com algumas atitudes que já tive, que não correspondem àquilo que eu acredito que seja o melhor ou o mais correto. Só que ao mesmo tempo eu tenho um debate na minha cabeça sobre o assunto e nunca chego a uma decisão. Fico sempre do tipo, não, eu traí-me, eu foi contra tudo aquilo que eu acredito e defendo. E depois a seguir eu tipo, não, mas ao mesmo tempo é assim, isto aconteceu por... mas... E depois fico naquela e nunca decido. Estou sempre na dúvida se é traição, se não é traição. Tenho uma discussão constante na minha mente sobre esses assuntos. Quando acontece alguma coisa que vai contra aquilo que eu acredito ou contra aquilo que eu defendo. E questiono-me se será autotraição ou não. E por isso é que eu trouxe essa pergunta para cá. Meninos, eu vou fazer mais uma pergunta neste momento e vamos passar para os relacionamentos amorosos. No caso dos relacionamentos amorosos, o que é para vocês traição ou não? Onde é que começa a traição ou o que é que pode ser considerado traição ou o que é que pode não ser considerado traição? Nós podemos juntar tudo o que falámos anteriormente, por se estávamos a falar de traição em relação a uma pessoa que é importante, então tudo aquilo que falámos anteriormente vai ser aplicável numa relação, acho eu. Sim. Só que o até agora aplica-se basicamente a tudo, sejam pais, sejam amigos. Neste momento estamos a falar com um parceiro amoroso. Acho que mais uma vez, como eu disse há bocado, vai ser uma coisa que depende, é um bocado pessoal. Embora nós hoje em dia tenhamos uma sociedade, se calhar, que já tem um padrão mais ou menos traçado do que é um casal, como é que se deve comportar, o que é aceitável, o que não é, o que já é traição ou não. Isso é meramente um padrão estabelecido pela sociedade e vai depender, se calhar, da sociedade ocidental. Vai ser diferente de uma sociedade do Médio Oriente, se calhar vai ser diferente de uma sociedade de qualquer outro sítio no mundo. Portanto, acho que é só um padrão e, no fundo, o mais importante, acima de tudo, é a comunicação, portanto, não deixa de ser uma coisa pessoal. Ou seja, eu terei um padrão, para mim, eu considerarei certa coisa traição, a Catiurna outra coisa, tu outra coisa, cada um de nós vai ter uma consideração diferente. Portanto, eu acho que a traição numa relação vai quando, como eu tinha dito ao início, quando tu conheces os pontos que a outra pessoa com que estás na relação que a vão afetar e ainda assim os praticas. Isso seria uma traição. Se tu fizeres essa coisa sem querer, lá está, não sei, teríamos de ir um bocado de encontro a esse padrão que já existe, que já está pré-definido. Mas, por exemplo, é uma coisa sem querer? Magoares a pessoa, sei lá. Por exemplo, ir sair à noite com os amigos rapazes e a pessoa ficar chateada porque tu não lhe disseste que ia chatear à noite e a pessoa quase considera isso uma traição, só que tu nunca achaste que isso é uma traição, só foste sair com os teus amigos rapazes, mas a outra pessoa fica toda chateada porque tu não lhe disseste, porque tu tinhas que lhe dizer e porque senão ela considera que estás a esconder-lhe alguma coisa e é só tipo, ok, se eu tivesse conhecimento que a pessoa se sentia afetada com isto, podíamos falar sobre isto e eu podia tentar respeitar mais a pessoa e a pessoa também podia tentar entender mais o meu lado ou, não sei, tínhamos que chegar a um consenso de alguma forma. E aí se calhar não é tanto uma traição, se calhar é uma questão de insegurança, quer dizer, se a outra pessoa não pode sair à noite sem estar com o parceiro ou a parceira, é um bocadinho de insegurança da própria pessoa. A pessoa acha que não tem valor ou acha que, não sei o que é que possa pensar, mas é uma insegurança, não? Uma pessoa que se sente insegura, a primeira coisa que vai achar é, ok, não sei com os amigos e não me disse nada porque foi sair com não sei quem. A verdade é que quando tu estás com amigos, às vezes as coisas não são planeadas, não estão no roteiro. Vais ter com aquelas pessoas, às vezes até ias só beber um café à meia da tarde e entretanto já viram um jantar e de repente estás tipo, sei lá, no meio dos bares e bebeste um pouco e
Se calhar até estiveste a falar o tempo todo com a pessoa que tu tens um relacionamento, estás a ver, a trocar algumas mensagens, ou nem isso. E se calhar nem tocaram no assunto porque estavam a falar de outra coisa qualquer. E tipo, a pessoa não fez de propósito, a pessoa só está tipo a viver. Não tinha nada combinado. E se calhar nem vivem na mesma cidade, ou vivem. Mas é. E tipo, eu não acho isso nada de especial, nem. Uma coisa é que tu estás a sair com segundas intenções, muito sinceramente, isso pode ser ao pequeno almoço, ou ao almoço, ao meio da tarde, ou à noite. Com o Covid, então, mais fácil ainda, né? Ninguém vai fazer uma noitada. Então, essa ideia do se vai sair à noite com amigos, se calhar vai trair, é um bocadinho, não sei, Não, eu não estava. de telenovela. Eu não estava a dizer que se vai sair com amigos vai trair, estava a dizer a própria pessoa ao ficar chateada com isso sentia-se já traída, mesmo que não digo que a pessoa tenha tido uma traição na relação, uma traição física com outra pessoa, mas só o facto dela ter saído sem falar à namorada, neste caso, se seria razão ou não, pronto, porque lá está, isso seria pessoal, da própria namorada sentir-se traída porque não foi comunicada dessa saída. Tu perdes a tua individualidade e a tua liberdade de escolha. Ninguém te deve fazer isso, seja namorado, seja pai, seja amigos. Tem de haver sempre uma liberdade e uma à vontade para fazer outras coisas que não tenhas de estar sempre a dar contas aos outros. Claro, se tiver alguma coisa combinada, convém mandares pelo menos uma mensagem, ou se viveres com alguém poderá ser coisa, mas mesmo assim isso não é de todo um problema, acho eu. Quer dizer, para mim nunca foi, pelo menos. Não sei, Catiúrna diz qualquer coisa também. Sei, quando falamos da relação, sem ser literalmente a pessoa sair de casa e trair-te sem tu saberes, acho que seria também a pessoa usar a informação que tu confiaste a essa pessoa e atirar-te isso à cara depois no futuro, ou então dizer a outra pessoa sem a tua permissão. Eu acho que se isso também seria considerado uma espécie de traição. Sim, mas isso não é uma coisa que não se aplica só ao relacionamento amoroso, isso aplica só a Sim. todo o tipo de relação que tu tens com as pessoas. Mas é isso que eu Se tu disse. pedes para não divulgar determinada informação que consideras íntima, é uma traição. Se tu pedes para não contar e a pessoa conta, e não tem a ver com um relacionamento amoroso. Eu posso dar uma informação que considero relevante para mim a qualquer pessoa e pedir para não contar. Pode ser um fator físico, de intimidade física, por exemplo. Aí já tem a ver com a relação, talvez. Sim, pode ser uma deformação física, poderá ser uma alergia, por exemplo, em particular. Pode ser simplesmente uma Estou a insegurança. falar de alergias porque há quem tenha alergias ao sexo, há quem tenha alergias ao Sério? esperma, há quem tenha alergias ao látex, whatever. E isso já entra dentro do íntimo da pessoa. Tipo, aqueles homens e também raparigas ou mulheres que gostam de se gabar gabar ou não, gostam apenas de falar dos momentos íntimos que têm com o parceiro. E se calhar o parceiro nem sequer quer que isso seja público, ou não quer que isso seja partilhado entre os amigos da outra pessoa. No entanto, a outra pessoa acha muito boa ideia ir partilhar com os amigos essas coisas íntimas. É assim, eu abriria uns parênteses nessa situação, porque às vezes podes ficar na dúvida se certas coisas podem ser um abuso, se certas coisas podem ser normais, e tu podes tentar aconselhar-te ou perguntar a alguém ou pedir uma segunda opinião. Ou seja, o contares, podes às vezes contar alguma coisa da tua intimidade, não no sentido de gabares, mas no sentido de dúvida ou no sentido de preocupação com a tua vida. Claro que tens a questão do gabar, mas muito sinceramente, eu não sei quanto aos outros, mas quando alguém começa a dizer que faz isto e aquilo e fez não sei o quê e teve uma noite maravilhosa, eu para mim olho para aquela pessoa e penso deves, está bem, olha, bebe um café e cala-te. Eu acho que isso acima de tudo devia partir um bocado da comunicação. Eu digo isso tipo, ok, uma coisa é tu falares, por exemplo, dizeres, olha,
eu sou fulano e, epá, e já tive esta experiência com uma rapariga e ninguém sabe quem é, a pessoa não está em causa, isso não importa. Outra coisa é de alguma forma estares a passar a imagem de alguém que claramente tu estás a expor, que claramente nós sabemos quem é, ou que tu próprio dizes, olha, é a pessoa X, eu tive com a pessoa X é uma louca na cama, é uma não sei o quê, é assim, é assado, ou tem esta insegurança, tem aquela, na verdade, tipo, ela parece bem boa zona, mas é gorda, o rapaz não sei o quê, mas tem uma pila pequena, epá, este tipo de coisas, estás a ver? Que são, se calhar pessoas que não se importariam com isto, mas é importante é sabermos se a pessoa, se queremos falar sobre isso, se fazemos questão, ou mesmo que seja uma dúvida, uma questão, como tu estavas a dizer, é importante saber se a pessoa está à vontade para que nós falemos dela, a qualquer pessoa, ou mesmo que seja um amigo ou uma amiga, que falemos sobre essa pessoa abertamente e que transmitamos quem é a mesma pessoa, porque aí estamos um bocadinho a despir já essa pessoa a alguém, estamos a dar a intimidade dessa pessoa de bandeja. Uma coisa é falarmos de, olha, uma relação com alguém e não esclarecermos quem é a pessoa, ok, tudo bem, é diferente. Outra coisa é falarmos mesmo da pessoa específica. Sim, tu tens algumas situações em que tu podes, pá, depende também. Ok, comentaste que já tive esta experiência com uma pessoa abstrata, estás a ver? E tu não dás nomes, não dá nada, só mencionas. Eu pessoalmente tive aquela experiência. Dependendo do contexto, isso pode ser, entre aspas, gabarola, ou pode ser tipo só um comentário. Imagina que estás a falar tipo de um assunto em que aquela frase ou tu dizes aquilo encaixa. Tipo, faz sentido. Agora se estás tipo, sei lá, encostado a um bar com uma cerveja na mão, porque eu já fiz isto ou aquilo. Mesmo que tu não. Ou seja, mesmo que não digas quem é sempre desagradável. É desrespeitoso. De alguma forma. Né? A maior parte das pessoas eu não quero ouvir o que é que andam a fazer isso eu não gosto. Isso às vezes até mete pressão em cima das outras pessoas, às vezes que estão a ouvir. Ou então começam a ver a outra pessoa que se está a gabar como se fosse quase um deus. É tipo, oh meu Deus, tu tiveste essas experiências todas, a sério. E depois começam-se a sentir mal por não tiveram aquelas experiências. Ou então uma pessoa a dizer, envolvi-me com aquela rapariga, até fiz o pino e não sei o quê, não sei o que mais, uma coisa super esquisita. E depois está outra pessoa tipo, se eu não tiver essa experiência, se eu não fizer o pino com uma rapariga, também não vou ser homem, não vou ser isto, não vou ser aquilo. E pronto, eu acho que é o que os homens fazem aos próprios homens, que é meter-lhes aí essas ideias na cabeça de que eles têm de ser de uma certa forma, quando não é necessário, e eu acho que essa gabarulice da parte da pessoa também pode afetar muitas pessoas à sua volta, não só por ser extremamente aborrecido, mas porque também os pressiona quase a serem de uma certa forma. Eu não acho que seja exclusivo dos homens, neste campo. Sim, também não é exclusivo dos homens. Acho que também há muita mulher que tem essa ideia também. Pelo menos vai havendo cada vez mais também com a abertura para isso. A traição, pessoalmente, eu acho que pode ter muitas ramificações e vocês falaram muito vagamente, mas uma das coisas que eu gostava de discutir é o que é que leva alguém a trair. Ou seja, o que é que leva alguém a ter relações sexuais com outra pessoa ou trocar mensagens íntimas com fotografias íntimas com outra pessoa fora do relacionamento, e se consideram traição pensamentos amorosos com outra pessoa. Aqui os pensamentos amorosos, eu não estou a dizer pensar na pessoa de uma forma sexualizada só. Estou a falar de desejar a pessoa, de ter um relacionamento com alguém que não tem. Ou seja, vocês estão num relacionamento e estão a imaginar e a desejar ter um relacionamento com uma pessoa que não está convosco, ok? Ok. Mas não tem nada com essa pessoa, de maneira nenhuma, não há interação, vocês recusam-se até certo ponto ter algum tipo de contacto com essa pessoa, contudo têm esses pensamentos. Pronto. O que é que leva as pessoas a trair num relacionamento e o que é que, até que ponto, quando eu perguntei até que ponto é que é uma traição, o que é uma traição, eu queria ir até essa questão dos pensamentos. E também uma que está neste momento muito em voga, que é a questão dos likes e dos comentários. Até que ponto é que um like e um comentário pode ser ou não traição? Eu vou ser bastante direta, porque a traição é uma coisa, especialmente a traição física, é uma coisa que eu não suporto. Acho que não há desculpa nenhuma para traires a pessoa com quem estás, a não ser, sei lá, a não ser não, porque não há a não ser.
simplesmente para mim o que leva uma pessoa a trair a outra é parvoíce, é não ser leal. Mas é mesmo, é não ser leal, acho que é uma atitude bastante juvenil e que basicamente, para mim não há desculpa traíres. Para mim basicamente é só tipo, se tu não sentes essa atração por a pessoa com quem estás, se tu na verdade queres um relacionamento aberto e queres te envolver com o teu parceiro, mas também te queres envolver com outras pessoas, é uma questão de te sentares com o teu parceiro e falar sobre isso. Não é simplesmente dar-te na cabeça e vais trair alguém que ainda nem sequer concordou que isso acontecesse. Para mim, isso é só parvoíce. Pessoas que traem mesmo, não sei, não há desculpa nenhuma, são traidoras e é só isso. Estão a ser traidoras para a outra pessoa e não sei, não há desculpa nenhuma. Para mim não há desculpa nenhuma. Sim, muito hostil, porque sinceramente não há desculpa nenhuma. Não sei, posso responder eu agora a esta parte e depois passamos à segunda pergunta? Podes? Tu é que mandas. Podes, sim. Não sei, eu vou um bocado de encontro à Catarina, acho que a Catarina foi aqui assim um bocado Hostil mesmo, um bocado mais, para ser um bocadinho mais aberto de qualquer das formas, vou tentar. Eu acho que há duas grandes razões. Provavelmente uma delas é tu odiares mesmo a pessoa, ou seja, o que faz com que não faça sentido sequer trair, faria mais sentido não estás com ela. E a outra é que o que te leva a trair deve ser exatamente o mesmo que te leva a terminar a relação, a sair da relação em que estás. Ou seja, se tu tens um pensamento sequer de te envolver numa outra relação com uma outra pessoa, é porque não faz se calhar muito sentido estar naquela. A menos que sejas uma pessoa que realmente tem aquele pensamento de relação aberta ou de poligamia, portanto. Mas isso lá está, é como eu estava a dizer, isso tem que ser uma coisa que se te vais envolver numa relação, a outra pessoa tem que ter conhecimento dessa tua opção e aceitar essa tua opção. Se não aceitar, não temos relação para ninguém. Porque numa sociedade em que estamos, em que isso em parte já está incutido nas pessoas não aceitarem, portanto nós não aceitamos essa traição, nós vemos a traição que, como eu disse, a ideia de traição é uma coisa inventada pelo homem. Nós no reino animal, se calhar, são muito poucos os casos de traição. Os animais reproduzem-se uns com os outros e acho que na maior parte das espécies não há ideia de traição, não há um parceiro para a vida e mesmo que haja, não existe a ideia de traição, simplesmente é o que é, a reprodução, é físico. Nós, enquanto seres humanos, arranjamos uma forma de contextualizar melhor estes nossos sentimentos, as nossas emoções. Estar numa relação, definimos que uma relação a dois é que devia ser, não sei, no nosso mundo ocidental, por exemplo, há países que não é assim, em que geralmente o que acontece é que quase sempre é o homem é que tem várias mulheres. Eu nunca percebi muito bem porque é que não há simplesmente uma abertura entre toda a gente, igualdade, mas pronto. E portanto, isto vem tudo de uma perspectiva histórica inventada por nós e portanto, sei lá, aquilo que nós achamos que é traição ao mesmo tempo podia não ser traição nenhuma se não o considerássemos. No entanto, para mim, eu vejo um bocado como a Catarina e acho que como a Catiurna e acho que é por aí. A traição é, se eu traísse alguém é porque odiava mesmo essa pessoa. Digo eu não o faria provavelmente, mesmo que odiasse a pessoa antes, se odiasse a pessoa antes, queria afastar essa pessoa da minha vida do que tentar massacrá-la com uma traição. Mas acho que se alguém o faz é porque odeia essa pessoa. Ou então tem que pensar bem a questão da relação em que está e se calhar é porque não gosta mesmo dessa pessoa e não lhe chega a essa pessoa. Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente da vossa. Eu acho que as pessoas podem trair por mais motivos. Eu gostei muito da Catarina a dizer que era por... Como é que era? Não era por estupidez, tu disseste outra palavra. Parvoíce. Por parvoíce, exato. Mas eu acho que há outras coisas que podem levar e acho que as principais será o estarem tão habituadas e terem uma pessoa e são egoístas. As pessoas podem ser simplesmente egoístas e pensarem, eu tenho esta pessoa segura, eu quero manter esta pessoa segura, mas esta pessoa não me chega ou não me satisfaz. E simplesmente optarem por terem casos extraconjugais. Este é um dos motivos que eu acho que as pessoas levam as pessoas a trair. O outro motivo que eu acho que acontece muito é a falta de autoestima própria. Porque uma pessoa que tenha uma autoestima minimamente, não precisa ser muito grande, mas tenha alguma estima por si mesmo, não vai trair alguém. Primeiro porque vai sentir se calhar mais empatia com o outro.
e depois não vai sentir tanta necessidade de estar sempre a ser validada, principalmente numa relação longa. Uma pessoa com baixa autoestima está sempre com muita necessidade de ser validada, e manter pessoas interessadas constantemente é uma forma de se sentir validada e de se sentir apreciada e desejada pelos outros, e eu acho que isso poderá ser dos principais motivos que levaram a isso. Respondendo ao Rafa em relação à monogamia, há um estudo, eu já não me lembro onde é que isso está, mas não deve ser muito difícil de encontrar, que aponta que as sociedades começaram a ser monogâmicas para evitar doenças sexualmente transmissíveis e para haver mais estabilidade económica. Penso que já era na época dos coletores. Um motivo que a minha professora falou uma vez na aula, que um dos motivos era para os homens terem a certeza que a prole era deles. Por isso é que elas estavam sempre presas em casa também. Portanto, não sei se até que ponto é que também será por aí que há monogamia ou várias mulheres para um único homem. Essa parte não parece justificar muito bem, porque podia haver poligamia na mesma, ser o homem a ter a prole em casa em vez de ter uma mulher ter 5 ou 6. E podia ser poligamia. Mas lá está, mais uma vez contribuiria para o lado do homem. Pronto. O que acabamos por perceber é que vem de uma parte sexista, machista da história, em quase todos os casos. Sim. Em relação ainda à traição, a questão dos likes e dos comentários, que é uma coisa que agora se vê muito. Começar a meter o gosto nas fotos todas de uma única pessoa. Isso é traição, isso é querer alguma coisa, significa alguma coisa, ou é simplesmente algo que pode acontecer? Em relação a mim, só sei Precisa dizer... ser a ti. Sim, mas só sei dizer que a minha opinião em relação a isso é que eu não costumo meter likes em fotos de muitas pessoas, porque acho que normalmente se a pessoa não tem algo para apresentar que seja interessante, e para mim o físico de uma pessoa não é interessante, a não ser que seja em termos artísticos, se a pessoa tiver tipo uma maquilhagem toda marada, que é tipo, uau, esta pessoa fez aqui uma coisa fantástica. Se for uma coisa só tipo do dia a dia, tirar uma selfie, e isso aborrece-me imenso, então não vou meter like. Não vou considerar isso tipo algo do meu interesse. Por isso, não sei, eu sou uma pessoa que só mete like em coisas que sejam informativas, coisas que sejam engraçadas, coisas que sejam artísticas, por isso, sei lá, não costumo fazer isso. Sim, mas consideras que pode revelar uma espécie de interesse para além do simples clicar num botão? Porque há muita gente que acredita que isso pode revelar um outro tipo de interesse. Eu acho que sim, exato. Eu acho que se a pessoa for à procura disso, acho que sim, revela algum interesse, alguma curiosidade em relação a essa pessoa específica. Porque normalmente tu estás só a passar o feed, estás a scrollar e assim as imagens passam-te e se calhar tu metes like em algumas. Mas se tu fores propositadamente à procura daquela pessoa, que é para meteres like e veres o que é que aquela pessoa andou a fazer, aí já estás a ir um bocado, sei lá, já estás a esticar-te um bocado. Dando continuação, eu acho que, quer dizer, traição não é, porque acho que a traição só passa a partir do momento em que se torna fisicamente real, ou seja, e tu também tinhas feito outra pergunta, não sei se era para ser respondida depois ou se entretanto esqueceste, que era a parte do pensamento também, se pensar romanticamente numa pessoa seria... Não ia... Fica para depois, é? Sim. Okay, Queria então, primeiro explorar esta parte da tecnologia. Em relação ao que é a tecnologia, eu acho que um like, no fundo é só um like, ou um comentário já é um bocadinho mais do que um like, porque já estás mais ao trabalho. Estamos a falar de uma plataforma como, por exemplo, o Instagram. Os likes são gratuitos, são fáceis. Eu dou mais vezes ao ponto de reparar que estou a dar likes em coisas... Por acaso não, porque não uso muito a plataforma, mas quando usava, se calhar dava-me mais vezes conta de que... Às vezes estava a dar likes automáticos e já nem sequer reparava no que estava a dar like. Portanto, se calhar até nem gostava assim tanto. Mas é só um like, não é um adoro. Porque se calhar um adoro já diz outra coisa, porque já te dás ao trabalho de ir selecionar um adoro e não um like. Mas isso já é do Facebook. Ia ser uma chaminha. Agora, quanto a ser traição, não considero-se, pode haver algum interesse. Talvez, ou talvez não. Ou talvez sim, ou talvez não. Não sei, se vai depender sempre da pessoa. Para mim, acho que traição também não conta quando tu vês uma pessoa e tu achas que a pessoa... Vês a pessoa numa fotografia, numa plataforma, e achas que a pessoa é fisicamente atraente, ou
sei lá, tem umas fotografias em que parece estar bastante produzida, está bastante jeitosa, sensual, seja. Pá, e aí tu gostas disso porque achas realmente a pessoa sensual, bonita, atraente. Não quer dizer que tenhas propriamente um interesse romântico com uma pessoa que não conheces, mas que fisicamente, através de uma foto, parece atraente. Pá, não... Ok, podes pôr um gosto em todas as fotos dela, mas não acho que possamos dizer que isso está sequer perto de uma traição. Agora é claro que se tu, mas lá está, isso só a própria pessoa é que vai saber. Se começar a pessoa a romantizar essa pessoa na sua cabeça de alguma forma, a ver a pessoa a ter pensamentos de alguma forma românticos, mas não sei, depende também se conheces a pessoa ou não, acho eu. Não sei, também não sei se é possível apaixonar-te por uma pessoa que não conheces de lado nenhum e que estás a ver em fotos e que, portanto, tanto quanto sabes, pode nem sequer ser uma pessoa real. Se for uma pessoa que tu conheças, se calhar a coisa já é diferente. Não sei. Vai depender muito só da própria pessoa. Só a própria pessoa é que te pode dizer o que é que realmente sente ao dar aquele like e, de qualquer das formas, não pode ser considerado traição a não ser que haja mesmo um ato físico, na minha opinião. Pessoalmente não consigo considerar, até por considerar que likes mais ou comentários, não, com comentários é mais trabalho, que revela algum tipo de interesse, ou pelo menos nunca vou achar que isso é sinal de interesse. E muito sinceramente, pá, eu espero não estar a ofender ninguém neste momento, mas entre aspas, tu queres chamar a atenção com likes e comentários, é só triste e revela que não és uma pessoa com muito interesse ou com muito conteúdo, porque assim é uma coisa muito vaga, não é? É muito artificial. Se isso é uma forma de chamar a atenção ou de tentar engatar ou qualquer coisa, é pobre, é uma forma muito pobre de se meter com alguém. E pá, qualquer pessoa com 2 dedos de testa nem sequer vai reparar que a outra, entre aspas, lhe está a fazer sinal. Eu nem sequer pensei nisso. Mas isto é a minha opinião pessoal. Já pensaste nisso? Pois, quer dizer, quem é que vai reparar? Pois, porque eu acho que a pessoa que está a dar o like, mesmo em si, ou está a fazer o comentário, ela própria pensa que está a gostar daquilo, mas acho que a pessoa em si não acha que a pessoa que está na foto vai ficar super impressionada com aquilo, ou se vai sentir sensibilizada com isso. Porque se estivermos a falar sobre uma modelo, e alguém vai seguir uma modelo no Instagram e vai-se meter a comentar as fotos e vai lá meter coraçõezinhos e assim, Essa não, mas... Então, mas alguma vez esta pessoa pensa que aquela modelo vai ver aquele único comentário e vai pensar tipo, sim, é isto que eu quero. Não, essa não, mas se for uma pessoa que tu conheças, se calhar, e que tem uma conta que não tem tantos likes e tu vais lá em todas as fotos dar like, chamas a atenção. Chamas porque é que, por exemplo, eu tenho a minha conta, aliás, nós temos a nossa conta compartilhada no Instagram e quando à toa, do nada, aparecem uns quantos likes, nós ficamos um bocadinho curiosos, tipo, uma pessoa veio aqui gostar do nosso trabalho, ok, que neste caso é trabalho, mas uma pessoa veio aqui gostar dos trabalhos que nós aqui apresentamos, quem é que será esta pessoa, porque é que terá interesse? E ficamos curiosos em querer saber. Portanto, sim, esses likes chamarão a atenção de alguém que tenha uma conta se calhar mais pequena, de alguém que tenha uma conta que normalmente não tem tantos likes, ou que se calhar tem alguns, mas também não falamos de uma conta que tem milhares de likes, né? Nesse ponto é sempre muito mais difícil chamar a atenção. Mas vais pensar que a pessoa gostou da forma como tu tiraste as fotografias, ou do teu trabalho, ou então não. Gosta em geral da tua. Ou se tens um Instagram que é só com fotografias tuas, tipo, acha que tu és uma pessoa bonita ou atraente. Isso não significa que tu tenhas interesse real naquele ser vivo. Significa que alguma coisa te atraiu naquele Instagram, ou daquele Facebook, ou naquela conta de outra coisa qualquer. Ou seja, tu podes ter interesse, mesmo que seja uma coisa meio supérflua, tu podes ter interesse, pode-te agradar aquela página de Instagram. E mesmo com menos likes e que chamamos um pouco a atenção, isso não significa demonstrar algum interesse. No fundo, vai cair na mesma situação da modelo, não é? Quer dizer, mas neste caso estamos a falar dos likes. Aquilo não leva a lado nenhum. Se formos ou mesmo com os comentários. Se for os comentários, se calhar já pode dizer mais qualquer coisa, não é?
Porque lá está, por exemplo, eu Depende. não sei que tipo de impressão é que tu tens, mas tu podes ver, por exemplo, montes de comentários de rebarbadões a dizerem-te coisas. Lá está, óbvio que não posso dizer que demonstra um interesse propriamente romântico, mas um interesse rebarbadão, porque sei lá qual é a palavra que deveria usar para isso, mas é explícito, porque nem sequer se dão ao trabalho de tentar uma coisa mais implícita, é logo explícito o que é que ele te vai dizer e está lá tudo no comentário, portanto tu já sabes exatamente o que é que essa pessoa Sim, exato, mas isso quer passar. também acho que tem a ver com o facto da pessoa não estar a dar a cara. Porque, ok, sim, que há muitos gajos que fazem isso mesmo na rua às mulheres, mas eu acho que eles vão ainda mais ao limite quando Sim, sabem claro. que não estão a dar a cara. Sim, claro, que nem desafio, é que nem estejas a dizer isto então desafio, porque já sabemos que há pessoas que não têm problema nenhum em fazer isto na rua e pronto. E depois manda-te uma foto de uma pila porque acham que tu queres bué, ou sei lá o que é que se passa. Isso é uma coisa que me deixa super confusa. Porquê é que mandam fotos de pilas? Porquê? Epá, não sei responder. Homens que estejam a ouvir isto e que já fizeram isso, expliquem-me porquê. Porque eu não percebo a lógica. É suposto atrair a mulher? É suposto assustá-la? Porque eu 99,9% das vezes a mulher fica assustada. Como é que sabes? Como é que tu sabes que é 99,9%? Liliana, o que é que tu achas Isto se te enviassem? Não, o que é que achas? Mas isto é um dado. Pá, não sei, isso nunca me aconteceu. Isto é que continua a não acontecer. Isso também nunca me aconteceu. Mas desde que eu sei que aconteceu, é só nojento e ficam super enojados. Eu nunca vi uma mulher a reagir a um dick pic, como se diz na internet. Reagir a um dick pic e a ficar toda babada. Ganda, este gajo eu não conheço. Este gajo não conheço de lado nenhum. Meteu agora aqui uma data de likes nas minhas fotos e mandou uma foto da pila dele. Quero encontrá-lo já hoje. Vai ser o meu marido. Quantas mulheres é que já viste a reagir a isso? Como assim? Já vi a reagir com nojo? Sim, mas quantas mulheres é que já viste a reagir a fotos de dick pics? Quantas? O que estás a dizer? Tipo que se for Eu um homem... acho que isso... Não, eu não estou a dizer nada. Só estou a dizer que... Será que é mesmo 99,9% das mulheres ficam assustadas? Não. Será que não há mesmo mais mulheres, se calhar, que até não se importam, que se calhar até gostam? Não sei, eu não sei de onde é que surgiu essa tendência. Eu próprio, se uma mulher me mandasse a mim uma foto das mamas ou do que quer que fosse, eu próprio me sentiria, principalmente se fosse uma mulher que eu não conhecia de lado nenhum. Como assim? Se fosse uma mulher se fosse uma mulher que eu conhecesse também, não sei. What the fuck? Mas pronto, eu próprio ficaria altamente chocado, não vou dizer que ficaria com medo, ou sei lá, não tinha medo, mas ficava confuso, no mínimo. Mas pronto, se calhar havia homens que ficariam satisfeitos, tinha certeza que havia montes de homens que iam ficar satisfeitos, e muitos de homens também que iriam ficar confusos ou assustados. Agora, eu também não acredito que sejam 99,9% das mulheres que ficam assustadas, não acredito que haja mulheres que realmente até gostem ou apreciem isso e que se calhar até mandam de volta também uma foto das mamas, porque há pessoas para tudo. Agora, se ninguém pediu, onde é que está a pergunta? Está aí do pedir. Onde é que está a pergunta? É que se calhar, se for uma pessoa que tu tens, se calhar a malta gosta de trocar essa cena, mas as pessoas que gostam de trocar essas coisas, se calhar gostam de saber onde é a quem pedir, não é? Tipo, não vão querer isso de qualquer ser vivo, vão querer esse tipo de fotografias de pessoas em particular. É muito não mal. É? É muito mal, vais com a foto só de Aí uma se pila. calhar aceitam. Nem sequer é uma coisa. É muito mal mandarem-te foto de uma pila. É que nem sequer é uma coisa única, porque provavelmente não sabes quem é a pessoa. Tu só vês a foto de uma pila e ficas a pensar, ok, foste ao Google, escreveste pila e mandaste-me. Porque é uma pila, quem viu uma já viu todas. Está bem, não são todas iguais. Mas é assim tão impactante. Tipo, se a pessoa mandasse uma foto da cara dela, em que está bonita, está produzida, tem uma imagem bonita, assim, uma selfie, ok, fixe. Agora, se eu não conheço a pessoa de lado nenhum, não vi a cara, não vi nada, se a pessoa me mandou uma foto da vagina dela, eu não ficaria, não, é só a porra de uma vagina, e era mais assustador e mais cringe do que outra coisa. É constrangedor. De alguma forma, é capaz de sentiste quase invadido de certa forma, alguém te está a impingir a sua intimidade. Não tem sensualidade nenhuma. E disse, não,
Eu quero que tu vejas o meu corpo, porque sim. Não, mas nem sequer é o corpo. But... E aí é que, por exemplo, se tu mandares uma foto, ou se calhar, por exemplo, sei lá, tua cintura, ou assim, pá, ainda podemos dizer, ok, se calhar um bocadinho sensual da cintura, do umbigo, podemos considerar que seja relativamente sensual, ou os homens que gostam muito de mostrar os seus abdominais, ou os bíceps, assim. Agora de uma pila, pá, não, é só chocante, porque é que tu queres ver uma pila, tipo, porque é que vais revelar aquilo que é menos interessante à partida, que é logo, pá. Então, é assim, eu queria sugerir aqui um passatempo baseado naquilo que o Rafa disse, que é, quem viu uma pila já viu todas. Pessoal que esteja a ouvir, mandem para o Rafa fotos de pilas extraordinárias. Tadinho, meu. É assim, Não, há um eu não quero porque não quero saber de pilas, mas ele já viu uma, já viu todas, surpreendam-me, se faz favor. Eu só tenho aqui mais um subtópico, que é a questão de, e o Rafa entretanto também já respondeu um pouco, que é a questão do pensar, do imaginar estar numa relação com outra pessoa, alguém com quem trabalhas e que estás com algum contacto, com alguma frequência, um amigo do curso, ou da faculdade, ou de outra coisa qualquer, ou um amigo de longa data que às vezes vão beber café. Enfim, alguém que não está muito longe do dia a dia e tu mentalmente gostarias de ter um relacionamento amoroso, mas não tens com outra pessoa. Esse pensamento e essa vontade é uma traição ou não? Vou responder já muito rapidamente. Isto vai um bocadinho em contra ao que nós já tínhamos falado também da masturbação. Se a masturbação também era traição quando tu pensas em alguém que conheces. Acho que não é traição. Antes de mais, um pensamento não é uma traição de maneira nenhuma, seja que o pensamento for. Agora, claro que pode ser uma coisa que te magoa a ti próprio e isso é que era importante saber. E se tu, nesse pensamento, sabes que esse pensamento é demasiado sério, se calhar tens que realmente ponderar bem sobre ele e passar isso também à pessoa com que estás, que é mais importante para mim, nesta ideia da ética, para mim é mais importante isso do que ficar a esconder ou ficar a pensar, mas massacrar-me ali, não fazer nada. Ou seja, se eu levar esse pensamento demasiado a sério, de me envolver com uma outra pessoa, romanticamente, na minha cabeça aquilo faz tudo sentido e eu já estou mesmo a acreditar naquilo, aquilo é sério, então o que eu devo fazer é porque, se eu estou a pensar nisto, a ponderar isto mesmo a sério, o que eu devo fazer é terminar a relação em que estou. Para mim, é porque já não estou a valorizar, não estou a levar com a mesma seriedade a relação em que estou e estou a pôr a possibilidade de uma relação melhor. E, portanto, não é traição. Acho que o que é importante é esclarecer o que é que se está a passar comigo, o que é que eu estou a pensar e pensar, ok, antes de agir, eu preciso de falar porque a pessoa com que estou não quer trair a sua confiança. É óbvio que isto já vai magoar de qualquer forma, mas eu não posso controlar, isto aconteceu, não sei porque é que aconteceu, vamos pôr aqui já os pratos todos limpos. Eu não tenho assim uma grande opinião em relação a isso, é basicamente a mesma coisa que o Rafa disse, que é, sei lá, não é bem traição, é mesmo se tu começares a duvidar da relação que tu tens com a pessoa com quem estás e começares a ver um futuro melhor com outra, epá, acaba com ela e já está. Pode não ser assim tão simples, porque podes ter aquela ideia do mas se eu acabar com esta pessoa eu não tenho a certeza se a outra iria querer ficar comigo e esta pessoa está aqui sempre já ao meu lado e tem a segurança de que ela está aqui, blá 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 blá. Não quero saber. Tu estás a fantasiar em viver uma segunda vida ou uma outra vida com outra pessoa, deixa-te de mechas e segue em frente e acaba com essa pessoa com quem estás. Estou mais por aí, assim, independentemente se há pensamentos amorosos, no sentido de relacionamento com outra pessoa, de querer passar tempo com outra pessoa, independentemente do estado da relação atual, independentemente da resposta da pessoa que não está no relacionamento connosco, é acabar o mais depressa possível. Exatamente. Não estou a dizer que a pessoa hoje tem esse pensamento e passado uma hora pensa, vou pôr fim, tipo, e nem sequer reflete, mas refletir, ver se realmente aquilo é um pensamento esporádico ou se está mesmo a nutrir já sentimentos reais por outra pessoa. E se tiver, é bazar, porque ali só vai encontrar sofrimento e dor, ou conforto, no sentido de já estou aqui, o sofá já é velho, já serve mesmo.
e não vou dar continuidade. Pronto, nisto eu só tenho uma pergunta a nível pessoal para vos fazer, que é qual seria o tipo de traição pior para vocês? Qualquer uma, só que não. Eu acho que seria só mais em termos físicos. Se a pessoa saísse e depois me traísse, aí é que seria mesmo. Já não teria confiança nenhuma na pessoa. Era acabar mesmo, porque eu não consigo estar numa relação em que não confio minimamente na pessoa. Não sei, sinceramente, por-me a pensar nisso. Possivelmente haveria algum tipo de traição mais difícil do que essa. Possivelmente haveria. Não sei, de alguma forma, algum tipo de traição mesmo da minha personalidade para com a pessoa com que eu estou, a pessoa trair mesmo aquilo em que eu acredito nela. Epá, não sei de uma forma concreta, mas certamente haveria algo que me magoasse mais do que isso fisicamente, porque apesar de ser físico e ser magoar bastante, é uma cena carnal, é uma cena meio humana. Agora, se houvesse uma traição por egoísmo, por exemplo, acho que me custaria muito mais aceitar. E digo uma traição mesmo séria, uma traição mesmo que poria em causa coisas íntimas minhas e assim. Acho que me custaria mais ainda. Então, se a tua parceira te traísse numa noite qualquer que ela fosse sair à noite, isso não te faria diferença? Faria, eu só estou a dizer que certamente que penso que talvez houvesse alguma coisa mais difícil. Mas não do que perderias a confiança nela? isso. Perderia completamente. Mas Querias continuar na mesma relação? não foi isso que disse. Disse que a questão era qual é que seria a traição mais difícil de todas. E é só isso que eu estou a responder. Não é que só não perdoaria a mais difícil. Haveria várias formas de traição que eu não perdoaria ou que se calhar teria mais dificuldade em perdoar. Pá, não sei, depende muito da pessoa e depende mesmo dessa traição, mas acho que a nível pessoal, ou seja, quando a pessoa te trai, eu não sei se me estou a fazer entender, mas se a pessoa me trair com outra pessoa, isso não está a ser pessoal, ou seja, ela não está a trair mesmo para me trair, para me lixar a mim pessoalmente. Acho que me sentiria. Não, ela está a trair porque se quer sentir bem, porque se sentiu atraído por essa pessoa. Mas ela sabe que está contigo. Está bem, mas o objetivo dela não é lixar-me a mim. O objetivo dela é sentir-se bem. Ou seja, acho que me sentiria pior numa traição em que a pessoa com que eu estou me quer mesmo tramar a mim, me quer mesmo lixar e sabe como me lixar porque já me conhece. Aí sim é o sinal de que a pessoa tipo, não está bem comigo, não gosta de mim nem um bocadinho. Então, mas se essa pessoa se envolver com outra pessoa, como é que isso não é um sinal que não está bem contigo? Eu não me estou a fazer entender. É tipo, não é isso, simplesmente a pessoa não me está a atacar diretamente. É como eu dizer, ok, olha, é pior se a pessoa te der um tiro a ti diretamente ou se der um tiro ao teu pai. Tipo, o teu pai é teu familiar, ele vai matar o teu pai e tu vais sofrer se o teu pai morrer. Ok, vais ficar triste, mas não é a mesma coisa que ela dar-te um tiro diretamente a ti. Entendes? E tipo, para mim, se a pessoa me trair com outra pessoa, ela não está a pensar em lixar-me, não me está a dar um tiro diretamente a mim. Ela está tipo a cometer um erro, uma traição, obviamente, para mim vai ser uma traição, mas ela não me está a dar esse tiro a mim. Outra coisa é se ela me atirar a mim aos lobos, se ela me der uma facada mesmo. Por exemplo, se eu estou com uma pessoa e a pessoa me assassinar, aproveita-se da minha fragilidade ou de eu estar sozinha em casa com ela e assassina-me. Para mim essa é uma traição muito mais grave e que me magoaria muito mais, mesmo que eu sobrevivesse e não digo magoar fisicamente, magoar-me muito mais a pessoa aproveitar a minha fragilidade para me magoar fisicamente, para me matar ou para me magoar psicologicamente ou o que quer que seja, do que uma traição em que eu não sou o ponto fulcral dessa traição. Então tu conseguirias perdoar uma traição física? Não foi isso que eu disse. Só estou a perguntar. Não sei, possivelmente não, ia ter que depender de muita coisa. Muito provavelmente não, sei lá, 90% da probabilidade diria que não. Não vou exagerar com 99,9%, mas muito dificilmente. Diz, Liliana. Sim, não, ia dizer que percebo o que estás a dizer. Uma questão de confiança é sempre uma questão maior e que acaba por ser aquilo que foi falado há bocado, de expor um segredo ou usares algo que a pessoa sabe sobre ti ou que descobriu sobre ti ou que tu partilhaste para te prejudicar. O segredo, ou seja, qualquer coisa que só essa pessoa sabia e é usada para prejudicar ou para expor publicamente, e isso seria horrível. E isso é uma coisa, entre aspas, acessível a quase todas as pessoas. Não tens de ter um relacionamento amoroso, até porque os relacionamentos amorosos acabam. E eu pessoalmente gosto de acreditar que as pessoas com que eu me envolvi e que contei coisas sobre a minha vida, não foi por já não ter nada com elas
que elas vão expor a minha vida, não é? Assim como amizades que, pronto, as amizades nem sempre duram para sempre, também vão e vêm. E há coisas que eu acho que devem ser preservadas, independentemente de tu já não lidares com a pessoa. Faz parte da sua intimidade. E penso que isso seja muito mais grave do que uma traição física. Aliás, mesmo dentro da traição entre relacionamentos, acho pior uma pessoa dormir e acordar todos os dias ao teu lado a pensar noutra do que ir para a cama com uma pessoa que se calhar encontrou numa noite e nunca mais se vai lembrar sequer do nome. Eu não concordo, Sinceramente. não concordo com isso, porque acho que é mesmo uma falta de respeito pela outra pessoa com quem ela está a partilhar a vida. Como é que isso não é uma traição direta à pessoa? Que é, ok, essa pessoa quer sentir-se bem durante uma noite e que está a sair e dá desculpa que sempre bebeu e isso tudo. Ou então não sempre bebeu, fez mesmo porque quis e mesmo quando está bêbada, as pessoas estão bêbadas, fazem coisas porque querem. Como é que certo, isso não é? Como está é a que dizer que não é. Sim, mas Mas como eu é não que estou a isso dizer que não é. Tu é a dizer que é menos grave. Sim, mas isso para mim, pelo menos ao meu ver, é um ataque direto à pessoa. Porquê? Porque essa pessoa, vocês concordaram os dois que iam estar numa relação só os dois. E depois essa pessoa dá-te uma facada nas costas ao ir envolver-se com outra pessoa. Quer dizer, uma pessoa deu a confiança toda, meteu a esperança toda em cima daquela pessoa e depois assim do nada, olha, afinal vai-te lixar, eu envolvi-me com outra pessoa. E essa confiança depois vai para onde? Isso é direto. A pessoa só sabia. Não me vão dizer que a pessoa não sabia, estava no relacionamento porque sabia. E a pessoa, quando está no relacionamento e os dois concordaram que iam ser só eles os dois, e a pessoa sai de casa e trai, isso é um golpe direto. Sim, mas ninguém está a dizer que isso é ou não é, ninguém está a colocar isso em causa. Mas ou pelo menos eu estava a dizer que acho que uma coisa é mais grave que a outra. Ou seja, para mim há graus diferentes. Não estou a invalidar que uma coisa ou outra são ou não traições. Não é esse o ponto. É X, para mim, é pior, é mais problemático. É uma ação muito mais fria e muito mais calculista. Alguém acordar todos os dias durante 1, 2, 3, 4 anos ao teu lado, a pensar noutra pessoa, a olhar-te para a cara, é uma reação muito mais calculista, muito mais fria e muito pior do que uma noite de loucura. Percebes? Por isso, para mim, é mais grave. Não acho que haja uma diferença tão grande. Mais... para mim há. Se essa noite de loucura acontecer, mas ficar guardada durante 4 anos... Sim, não, mas aí tu pagaste-me. Porque aí é a questão da confiança. Porque a pessoa não teve coragem de expor a situação. Aí é a mesma merda. Para mim, uma coisa ou outra... Está bem, uma estás a pensar e não sei o quê, tens aquela consciência. A outra... não estás a pensar diariamente, não interessa, tens consciência na mesma. Não há uma para mim não há uma diferença muito grande, é físico e acabou. Agora, o que eu estava a dar o exemplo, na minha opinião, acho que o que a Catarina estava a dizer, eu acho que é muito mais indireto, porque o objetivo não é prejudicar o parceiro, o objetivo é satisfazer-te a ti, é egoísmo, pura e simplesmente. Enquanto que no outro não é só egoísmo, no outro é mesmo maldade. Tu queres mesmo prejudicar. Eu vou falar, por exemplo, para a Cationa, entre tu teres um parceiro que te trai fisicamente, se envolve com outra pessoa, ou teres um parceiro que tu confias, vai-te fazer a comida e envenena-te a comida, qual é que tu achas que é pior? E falemos num veneno que não mata, mas que vai-te deixar tipo, com diarreia extrema. Mas é assim, nós já estamos a pegar num tema, tu próprio tens uma opinião assim meio controversa, que é... as pessoas fazem tudo por egoísmo. Mesmo que elas fazem, se elas estão a ajudar alguma pessoa, elas são egoístas porque estão a ajudar a pessoa porque se querem sentir bem. Sim, Ou seja, estás a dizer que a outra pessoa está a agir por egoísmo. Não estaremos todas a agir por egoísmo. Tá bem, mas uma coisa é egoísmo puro. O que eu estava a dizer aqui, quando tu te envolves com outra pessoa, estando numa relação, é egoísmo puro, mais nada. Tu não fazes aquilo por fazer mal à outra pessoa com que estás, provavelmente, mas é garantidamente egoísmo, exclusivamente, e tu sabes que é egoísmo, porque só pensaste em ti nesse momento, não pensaste que estás a trair a outra, não deixaste tudo para trás e só pensaste, vou-me sentir bem, envolver-me com esta pessoa, vou tirar prazer deste momento. Portanto é egoísmo puro. As outras podem ser egoísmo, mas não é um egoísmo
propositado. Consciente. Todas têm egoísmo, não é egoísmo consciente, não é egoísmo propositado. Agora, quando eu te falo numa pessoa que te vai envenenar a comida, ela tem plena consciência de que te vai envenenar a comida. Ela está-te a trair propositadamente, ela quer-te magoar. Ela não está a tirar aquilo para proveito dela, ela está a fazer aquilo para te magoar a ti, a aproveitar-se de ti. É isso que eu digo como um tiro direto e um tiro indireto. Ambos te vão magoar, mas de certa forma há um que tem uma implicância maior e também vem do que a pessoa quer passar. Se a pessoa te quer dar um tiro diretamente, tu sabes que a pessoa te quer magoar e te quer matar. Enquanto que se for indireto é mais do tipo, ok, a pessoa se calhar não tinha o objetivo de me magoar, acabou por me magoar, eu fico magoado com ela, mas a pessoa só quis foi tipo tirar o prazer dela, mais nada. É nesse sentido. Por isso é que eu acho que sim, a atração física vai ter impacto para mim, vai ser provavelmente imperdoável, quase de certeza, mas tem um impacto diferente de uma traição à minha pessoa, uma traição direta. No fundo é a questão do ser planeado ou não, né? A questão aí é o planear fazer-te mal ou Sim, a intenção, ser uma coisa quase não pensada. Acho que é claro que a pessoa que está a sofrer com isso, às vezes no momento e com o calor da coisa não vai pensar na intenção do outro, só vai pensar nela própria também, lá está o egoísmo, só vai pensar, não, isto magoou-me a mim, isto fez mal a mim, portanto não quer saber, só sei que fez mal a mim. Mas se estamos a pensar agora, num momento lúcido em que estamos só a ponderar as coisas, e que eu posso pensar com calma, acho que há uma diferença na intenção. Claro que se eu souber da intenção da pessoa que me traiu, há essa diferença. Se eu não souber a intenção, pronto, vai ficar um bocado à minha própria interpretação. Ok, meninos, por mim, vamos passar para a secção das questões. Só queria dizer uma coisa, antes de terminar, Diz. antes de começarmos as perguntas, aliás, queria dizer, não mandem as fotos de pilas ao Rafa, isso era só uma brincadeira, não se andem aí a mandar pilas ao Rafa. Isso é assédio e mesmo que sejam fotos do Google de pilinhas coloridas com chapéus de mariachi ou sei lá, ele não quer saber, eu acho que ele também não quer saber. Não. Ele não quer saber. Mas agora já vais tarde, porque já há Não. pessoas que já chegaram àquele ponto do podcast, Já pausaram, enviaram, já não vão ouvir o enviaram. resto e já te vão enviar. Não. Já nem vão ouvir não. mais nada. Não mandem. Se vocês ainda não me enviaram, mas estavam a pensar em enviar, não enviem. Não vamos fazer queixa à PSP. Não são bem-vindas. Sim, PSP. Mandei-lhe fotos O assédio de já é crime. refeições vegetarianas que é para ele mudar os sonhos. Meu pai é a polícia, logo vês onde é que tu paras. E depois o meu próprio pai enviava uma foto Vá, dessa. abusos de autoridade agora aqui. Vá. Vamos para as questões. Ok. Annie Black, espero que tenha lido o nome Annie Blake. corretamente. Pergunta. Blake? Blake. Ok. Annie Blake pergunta: estamos nós ainda na época de Covid? Qual a vossa opinião sobre os ajuntamentos e o estádio cheio de gente quando o Sporting ganhou a taça? Eu acho o mesmo disso do que acho em relação a todos os outros tipos de ajuntamentos. Quer seja em Fátima, quer seja nas igrejas, quer seja em qualquer outro sítio em que as pessoas pensem que é necessário juntarem-se, é parvo. E pronto, há parvoíce nos lados e outras são parvos e... Não parvo isso nos lados e nos outros são claros. Sim. Aqui quanto à questão, claramente a pessoa que manda esta questão deve ser benfiquista ou portista, porque também me cheira aqui um bocadinho a dor de cotovelo, mas é uma coisa que eu entendo plenamente. Luta, Não, é verdade, porque eu luta. lembro, eu até tinha dito quando esta questão chegou, eu até tinha dito, houve um ano em que o Benfica ganha o campeonato, já não me recordo se há 2 ou 3 anos atrás, já não me lembro, eu estava em Lisboa e comecei a ficar todo aziado e fui para o Facebook dizer, então mas olha lá, isto de apitar à noite, que é proibido, neste dia ninguém quer saber, não sei, e é daquelas coisas mesmo do azedume. Mas aqui, quanto a esta questão, é uma coisa mais importante neste momento e, como a Catarina disse, eu também acho que eu tanto... não sou eu que tenho de decidir e isto tem que partir de cada um. Eu, sendo um mini sportinguista, ou seja, eu não me interesso muito por futebol, mas tenho alguma simpatia pelo Sporting, pelo clube. Eu não fui festejar, nem quis saber, passou-me um bocado ao lado, mas acho que isto parte da consciência de cada um, como devia partir sempre quando falamos do confinamento, partir da consciência de cada um, sair o mínimo possível e ficar em casa e resguardarem-se. E pronto, e vemos, claro, que quando há estas coisas as pessoas parece que ficam burras e se esquecem, olha, não sei o quê, agora ninguém nos deixa sair e depois reclamam todos com António Costa porque agora não podemos sair e estamos a viver na ditadura, mas depois o Sporting é campeão, vamos todos loucos
cagamos todos para o António Costa, vamos todos doidos já patrocinar mais um bocadinho de Covid aí à malta, e depois volta do António Costa a dizer, olha pessoal, então pronto, agora vamos ter que ficar em casa o verão todo, e depois a malta fica outra vez chateada, epá, então olha, não gosto nada deste governo, ditadura, vamos mas é votar no Ventura. E é por aí que, sinceramente, isto tem que partir das pessoas, se não vai partir das pessoas, olha, não chegamos a lado nenhum, nem que o António Costa ponha aí as leis todas, que a malta também vai ficar em casa. Portanto, eu não concordo com o ajuntamento, mas também não sei o que é dizer neste momento, também houve mais alguma abertura, as pessoas também têm abusado da abertura, isto, aqui neste caso esta pergunta, e é isso que eu queria dizer, houve aqui muita exclusividade em destacar aqui o evento do Sporting, mas como o evento do Sporting é só sairmos à rua todos os dias e há montes de eventos, há montes de coisas, há muita porcaria que a malta se está aí a juntar com fartura, seja comícios, seja as igrejas, por exemplo, um católico vai sempre dizer que é indispensável ir à igreja, pronto, tudo bem, eu não acho que seja indispensável, podíamos rezar todos em casa, entre outras coisas. Portanto, na minha opinião, sim, evitava-se o ajuntamento da vitória do Sporting, evitava-se este e os outros todos. Mas pronto, parte de cada um. Eu sinceramente acho que, olha, se as pessoas não se juntassem mesmo tipo ao molho, como quem quer fazer uma sanduíche com muitos ingredientes e sem máscara, eu acho que dava para fazer tudo. Agora, a malta está mais preocupada com as suas liberdadezinhas pessoais. A liberdadezinha do sempre sem máscara porque me sinto desconfortável com a máscara posta, e para essas pessoas que têm essa opinião, eu devo-vos dizer uma coisa. Todas as pessoas que me dizem, ai, mas é que me falta o ar, pi para essas pessoas. Porque é o seguinte, eu sou asmática desde que me conheço como gente. Dá-lhes, Liliana, dá-lhes. Eu sei o que é sentir falta de ar. Força nisso. E a máscara faz falta de ar. Vocês só têm tipo, de se habituar. Ah, mas é desconfortável. Eu tive de andar em casa com máscara para me habituar a respirar com a máscara para poder andar na rua tranquilamente. Façam o mesmo se não sabem respirar com a porcaria da máscara. E vão para todo lado. Compra-se uma botija de oxigênio. Compra-se uma botija de oxigênio especificamente para esses casos. As pessoas que não conseguem respirar porque têm uma máscara. Há algumas pessoas muito em particular que eu acredito que tenham mesmo essa dificuldade. Mas se tiverem essa dificuldade, de certeza que têm um atestado médico. A maior parte das pessoas são só parvas. E tendo esse atestado médico, e sendo essas pessoas com essa dificuldade, certamente também não estão nos ajuntamentos, né? Certamente ficam em casa, evitam respirar na presença das pessoas. Tenho a certeza absoluta. A ironia. Exatamente. Mas pronto, eu acho que dá para juntar, dá para fazer, por exemplo, um concerto, dá para fazer um evento no teatro, dá para ver o estádio. Às vezes é um bocadinho mais complicado, cá é como um concerto, às vezes é complicado que as pessoas entusiasmam-se e começam-se a abraçar à louca. Mas assim, dá para fazer isso tudo se as pessoas tiverem bom senso. Agora ninguém quer ter bom senso, toda a gente quer fazer exatamente as mesmas coisas, exatamente da mesma forma. Mas eu acho que é possível fazer, só que é chato de fazer. Mas pronto, eu não vou alongar mais com isso. O estádio para mim é mais um sítio. Isso podia ser outro tema para outro episódio, o Covid. Mas já é muito chato, já bate muito. Não, Covid não. Chega de Covid. Vamos passar para a próxima pergunta, que é de um anónimo. E este anónimo faz a seguinte pergunta. Porquê é que o ser humano deixou de ser empático? Eu acho que não deixou de ser empático. Eu acho que deixou de conseguir ver as coisas, ou então está lá a empatia, mas lá está, o egoísmo vai ser sempre maior, ou então o narcisismo, uma coisa ou outra, vai ser sempre maior do que a empatia, porque acho que as pessoas olham sempre mais para o que é cómodo para elas, antes de verem o que é cómodo também para os outros. Por isso, acho que tem empatia, mas custa muito, tem-se gravatar muito para chegar lá a essa empatia a certas pessoas. Eu sinceramente acho que também, como a Catarina, também acho que o ser humano não deixou de ser empático. Eu, na verdade, acho que o ser humano passou a ser mais empático. Por incrível que pareça, eu acho que sim, tipo, é verdade que nós estamos hoje em dia, no século XXI, estamos a levar com esta imensidão, este banho de tecnologia e de redes sociais e de coisas, e que nos faz às vezes
sentir completamente assoberbados e que há um conjunto de pessoas que nunca mais acaba, que são umas bestas e não sei. Pá, mas se nós olharmos bem para o progresso, diria eu, o progresso que temos tido, acho que houve muita coisa que piorou, houve muita coisa que melhorou, mas quanto à empatia, acho que melhoramos bastante. Nós já temos mais direitos humanos do que tínhamos, nós já temos mais direitos até para os animais e há muita coisa ainda a ser feita, vai haver sempre, e é isso que se chama progresso, mas sinceramente acho que estamos a progredir e somos mais empáticos. Pode parecer demasiado otimista estar a dizer isto, também não sei o que é que a pessoa aqui que perguntou se estava a pensar a ter alguma coisa em mente em específico. Eu, por exemplo, posso lançar esta questão porque sei que nós os três, por exemplo, que somos veganos. Eu sei que isto é uma coisa que há muita gente que não é, muita gente mesmo, ainda somos muito poucos veganos, e deixo aqui a questão no ar. O ser humano deixou... Sem transição. A questão aqui é, o ser humano deixou de ser empático para com quê ou com quem? Para com outro ser humano ou para com os animais? Porque ainda estamos muito longe de ser empáticos para com os animais, ainda falta muito ser humano ser empático para com os animais. E perceber as semelhanças que o animal tem da nossa espécie. Do animal, quer dizer, do animal senciente, as diferenças, mas também as grandes semelhanças que tem para com o ser humano. À exceção disso, acho que somos cada vez mais empáticos. Eu fico extremamente satisfeito quando vejo, por exemplo, a questão das touradas a ser cada vez mais debatida e haver cada vez mais pessoas contra as touradas. Porque isto era uma coisa que se calhar nem há 10 anos haveria tantas pessoas, ou há 20. Havia uma imensidão de touradas a passar na televisão, as pessoas gostavam, havia muito mais para touradas do que há hoje e, portanto, estou a gostar de ver a evolução da empatia neste campo, também contra, sei lá, sexismo, racismo, etc. Simplesmente acho que há pessoas que ainda não tiveram ao seu alcance a educação certa, ainda não lhes foi chegada aquilo que devia chegar e, portanto, ainda não têm, elas têm capacidade de empatizar, mas ainda não lhes chegou a mensagem certa. Isso também depende muito da idade, acho eu. Acho que as idades o pessoal mais velho já foi ensinado de tal forma a suprimir as suas emoções e tudo mais, que agora são pessoas super amargas e que simplesmente parece que só conseguem sentir empatia ou por si próprios ou pela família. Não estamos a generalizar. Sim, mas por experiência própria. Eu não acredito que o ser humano tenha sido empático. Muito sinceramente, e o que vocês estão a falar, eu acho que tem mais a ver com a questão de entendermos que para conseguirmos viver todos em sociedade temos de dar mais atenção aos direitos humanos e ao espaço do outro e aos sentimentos do outro, e não tanto a empatia. A empatia para mim é um romantismo. Existe, talvez exista, mas não como as pessoas o descrevem ou acham que existe. É aquela ideia do sentir o outro, de ser muito humano, é uma coisa muito rara. Muito poucas pessoas realmente sentem o outro, só de olhar, terem empatia. Nós estamos demasiado ocupados a viver as nossas vidas, a olhar para nós e podemos ver ou tentar perceber ou não o outro. Podemos tentar ser mais empático, mas não acho que seja uma coisa genuína. Não acho que seja uma coisa verdadeiramente inata. Porque se isso fosse assim, nos infantários, os garotos pequenininhos eram empáticos uns com os outros e não são. As crianças são capazes de ser bem mais cruéis do que os adultos. Tens então, mesmo é uma visão terrível das crianças, mas se calhar surpreender-te-ias em alguns casos. Porque sim, consegues ver esse lado, mas também verias muito mais empatia do que alguma vez conseguirias ver se fosses adulta. E refiro-me mesmo a putos pequeninos, mas acho que há os dois lados da moeda, há o egoísmo e a empatia, andam ali tipo de mãos dadas e depois chateiam-se, mas acho que quando falamos de uma criança consegues bem ver esses dois lados. Eu acho que eu quando eu era criança era uma criança extremamente empática. Eu não tenho bem noção, muito sinceramente. Olha, diz-me só o que é que tu achas desta criança. Vou-te contar só uma história que eu me lembro, assim, só da minha infância, porque eu, como tu, também não me lembro de grandes coisas da minha infância, mas lembro-me de algumas.
Houve uma vez em que houve um evento qualquer de verão. Acho que estava calor, acho que era verão, e nós estávamos lá na mata e estavam a fazer um evento qualquer em que ia haver um concertozinho na mata também. Então estava na hora da pausa. E na hora da pausa estávamos a chamar de uma tendinha que estava lá montada, que estava a dar saquinhos com lanche, com sanos, maçãs e uma garrafa de água e assim, uma garrafa de água e um sumo. E depois chegou a minha vez, eu fui lá buscar o saco. Depois sentei-me numa mesa que também havia lá na mata, umas mesas de pedra. Sentei-me com os meus amigos começaram a enfardar aquilo tudo. Eu, entretanto, olhei para a beira da estrada e vi um senhor de cabelos compridos, assim com uma roupa meio amarrotada, e comecei a pensar, aquele senhor é um sem-abrigo, aquele senhor se calhar precisa mais deste lanchinho meu do que eu preciso. Preconceito. Sim. Então o que é que eu fiz? Eu peguei no meu lanchinho, fui muito envergonhada a ter com o senhor, dei-lhe o meu lanchinho e disse: tome, se calhar você quer mais isto. E fui-me embora. E depois, passado um bocado, a minha professora chega-se ao pé de mim e disse: Catarina, porquê tu não estás a comer o teu lanche? Eu disse: dei àquele senhor, eu acho que ele precisava mais. Eu não sei, parecia-me, não sei, ele estava triste, se calhar ele precisava mais de lanche, se calhar ele não tem comida. E depois ela olhou para o homem, e depois olhou para mim, e começou-se a rir. E depois chamou o homem e disse: não sei quanto, anda cá. E depois o homem chegou-se ali ao pé, e ela disse: então, mas tu comeste o lanche desta rapariga? E eu estava ali confusa, tipo, o que é que se está a passar? E depois ela disse: Catarina, tu sabes que este é o homem que trata do som, certo? E eu fiquei tipo, não sabia, eu pensava que era um sem-abrigo. E depois ele parece que olhou para mim de uma forma tipo: sério, tu pensavas que eu era um sem-abrigo? Depois deixaste o senhor a chorar e é esta a tua história de empatia. O senhor ficou bem triste a pensar: esta criança está mesmo onde viste bem mal. E pronto, é essa a minha história. Foi esta a tua história de empatia. Pronto. Mas o gajo trata do som, comeu a minha comida, por isso nem sequer pensou duas vezes. Se calhar ele pensou que a tua professora tinha dito para ir lá levar. Pois. Por isso, senhor anónimo, Ok. a empatia não morreu ainda. Mas olha, em resposta a ti, os meus pais dizem que eu era uma criança que estava sempre a partilhar. Eu estava sempre a tentar dar as minhas cenas. E ficava várias vezes sem as coisas, porque eu estava sempre a dar tudo. E que levei muitos anos a perceber que eu não podia fazer isso. Mas isso é uma crença, e não sei quantas, percebes? Não, tu tiveste esse pensamento, pá, foi um pensamento muito bonito, apesar de ser o senhor do som, mas pronto, Já estava a generalizar. siga, Se calhar era já estavas formatada. se calhar era só um metaleiro que tratava do som e eu pensava que era um sem-abrigo. Estás a ver? Enfim, o Rodrigo Gomes pergunta: ensino superior e Bolonha, um alimento para o capital? Entrar no mercado de trabalho mais cedo? Esta questão pressupõe se a alteração portanto, com o Tratado de Bolonha, feita sobre o ensino superior, portanto, do aumento da licenciatura, a passagem da licenciatura de alguns dos cursos de 5 ou 4 anos para 3, portanto, diminuir o tempo de estudos, terá sido uma decisão para que as pessoas portanto, passassem a entrar no mercado de trabalho mais cedo, despachar a malta de estudar para entrar mais cedo no mercado de trabalho. Se eu concordo, é assim, por exemplo, nós vemos cursos como, por exemplo, Medicina, Direito, se não me engano, não me recordo agora de todos, que são mais anos, porque exigem que sejam realmente ainda assim mais anos. Se eu concordo com isso, que foi para entrar mais cedo no mercado de trabalho, eu não sei, sinceramente acho que não haveria muito interesse da parte dos governos. Haveria certamente interesse que as pessoas começassem a trabalhar mais cedo, mas não acho que houvesse propriamente um interesse para que as pessoas fossem formadas à pressa, por assim dizer, e portanto a sua formação fosse menor. E ainda para mais, a reduzirmos os anos de estudo, se calhar também estamos a reduzir o pagamento de propinas, sendo menos tempo. Não sei, eu não fiz investigação sobre isto, portanto é uma pergunta que está a ser assim lançada ao ar, mas não acho que fosse propriamente dos interesses dos governos esta situação. No entanto, acho que o diminuir o tempo de licenciatura é benéfico para os alunos, em parte, porque dá a oportunidade, não sentes que estás uma vida que estás a estudar tanto tempo, não sentes que estás a perder
uma vida inteira a estudar, sentes que podes terminar a licenciatura e depois sim, se quiseres ainda aprofundar com o mestrado ou com o doutoramento, e que não estás preso a isso durante 5 anos e depois mais 2 ou 3 e depois mais não sei quantos. Portanto, sentes que se calhar é um ensino, não precisa de ser tão longo para que tu realmente já te sintas suficientemente formado para começar a trabalhar. Não acho que isto seja parte do interesse do governo, mas acho que é mais do interesse dos estudantes, na minha opinião. É assim, eu muito sinceramente acho que achei como o Rafa não fui preparada para esta pergunta, portanto posso estar a dizer uma grande asneira, mas o que me ocorre é que se estivermos a falar do ensino, principalmente público, poderá ser uma forma do Estado formar as mesmas pessoas com menos gastos, porque a maior parte das vezes é menos de 2 anos. Sim. Que as pessoas estão a estudar e mesmo as propinas em muitos cursos não cobrem às vezes todas as despesas de cada aluno nas faculdades. Não é que eu seja a favor de propinas altas, não tem nada a ver com isso. Aqui a questão é que o Estado paga um X por cada aluno e é uma forma de poupar dinheiro. Sim, também é como uma pessoa pergunta aqui, o Rodrigo pergunta, sim, é uma forma de entrar mais cedo para o mercado de trabalho, obviamente, mas não sei, eu penso que pode ser também para criar uma espécie de compatibilidade, que dado foi um acordo, se não estou em erro, da União Europeia, o Tratado de Bolonha. Eu penso pode ser para criar também uma espécie de compatibilidade entre os cursos maior, não serem tão diferentes, mas lá sei, Na Europa, pronto, facilitar os Erasmus, Exato. mas não tenho a certeza. Sim, também não tinha Não pensado sei. nessa questão de diminuir os gastos, também é uma possibilidade, sim. Aí já seria do interesse do governo também diminuir os gastos dos estudos. Sim, para quem está a pagar propinas, obviamente é assim, é diferente estás a trabalhar e a estudar durante 3 anos para pagar uma licenciatura do que estás a trabalhar 5. Principalmente para a malta que não consegue fazer um ano porque precisa de mais dinheiro do que um part-time dá e se calhar tem de trabalhar a tempo inteiro e faz só metade das aulas. É diferente de tirares uma licenciatura a trabalhar e estudar durante 6 anos porque repartes cada ano em 2 do que estás a tirar em 10 anos. Portanto, para quem está a estudar também já é uma vantagem, às vezes, mas para o próprio Estado também. Uma faculdade privada as coisas mudam um bocadinho, mas lá está. Não sei, isto é hipotético. Catiurna, não tens nada para dizer? Epá, não Alguma coisa? tenho assim grande coisa para dizer. Eu só queria perguntar se isto foi mesmo aplicado. Então, quantos anos originalmente é que era para o pessoal da veterinária fazer? Porque assim, eu tinha uma colega de quarto que estava no curso de veterinária e ela tinha a fazer 6 anos. Será que isso mudou e na verdade eram mais anos ou não? Não, deve ser com o mestrado integrado. Pois deve ser, é como Porque isso faz parte da medicina. Sim, não sei quanto é que se tem antes, mas provavelmente a diferença que tu tens aí dela fazer 6 anos para tu teres um curso de 3 é que tu só fizeste licenciatura. Ela obrigatoriamente faz licenciatura e mestrado integrado. Ela tem que fazer as duas coisas. E Deve não, ser, não acontece só com o curso, acontece com vários cursos. Está bem. E então, fechamos a Muito loja? Bem, eu por mim sim, não Fecha sei lá aí se a alguns de loja, vocês... não sei se há mais alguma Ninguém coisa. tem nada para dizer? Em Eu conclusão. volto a enfatizar. Não mandem fotos, se faz favor. Mandei as receitas de legumes para o rapaz não sonhar com carne Ok. e vaca. Eu não sei se isso resulta. Eu espero, sinceramente, que tanto a Cationa como o Rafa se tenham divertido mais uma vez nesta segunda tentativa de podcast. Imenso. E, não sei, boa noite ou bom dia, ou não sei que horas é que a pessoa que está a ouvir isto está a ouvir isto. Para nós é boa noite, portanto, o que E- interessa. Está a ouvir isto à noite para conseguir adormecer. Já agora, só para acrescentar que não fica mal, um agradecimento ao pessoal que nos foi ouvir e aos comentários que nos deixaram, a quem partilhou. Obrigada pelas perguntas. Não se esqueçam de Continuem enviar a mais enviar. perguntas, para termos mais perguntas para o próximo episódio. Pronto, também espero. E dê um feedback, digam o que é que nós estamos a fazer bem, o que é que nós estamos a fazer mal, porque nós não somos principiantes, nós precisamos de um Mal, feedback certamente, vosso. nada. Mal certamente não estamos a fazer nada, mas digam o que estamos a fazer bem. Críticas construtivas. E pronto, acho que é tudo de vez.
Até uma próxima. Esperemos que nós os três estejamos de volta em breve. Tchau, meninas, Tchau, tchau. senhoras. Bye bye! Hasta. Bye.